Você guardou dentro de si muito lixo. E a verdade é que foi você quem colocou isso aí dentro e só você pode deixar isso sair. Os grandes descobriram que você precisa expandir sua mente e sua consciência. Se você não consegue mudar e trazer algo mais bonito, posso explicar isso para outra pessoa também? O visionário espiritual Michael Singer está de volta. Ele passou 50 anos nos ensinando como despertar e parar de lutar contra o universo. O que significa acessar um eu superior? Um ótimo mantra seria: eu posso lidar com isso. Você tem que começar dizendo: eu sou capaz de aceitar a realidade. Quanto mais coisas acontecem no mundo, mais parece que as pessoas não conseguem lidar com isso. Cada pessoa teve experiências totalmente diferentes. Portanto, a maneira como elas pensam vai ser única. Eu consigo lidar com o fato de que todo mundo é diferente? Eu aprendi a me abrir o suficiente, a aceitar a realidade. Isso não quer dizer que não faço nada, mas há uma diferença. Se não estou bem, faço de tudo para mudar o que está fora. E eu ajo com base na reação a isso. Em vez disso, eu aprendi a estar em paz, calmo, aberto, centrado. E agora, como eu realmente posso melhorar a situação e não apenas me ajudar a lidar com a situação? Dizer para alguém aceitar algo não quer dizer que precise gostar disso. Você está sentado em um pequeno planeta no qual caberiam 1,3 milhões de terras dentro do Sol. Você acha que é tão importante que tudo deveria ser do jeito que você quer. Quando sua consciência para de ficar olhando para seus pensamentos, suas emoções, sua mente se liberta, mas esse é um estado muito elevado. Então, enquanto isso, você aprende a praticar a compaixão. O mundo muda uma pessoa de cada vez. Essa pessoa é você. Oi, eu sou a Mayim Bialik. E eu sou o Jonathan Cohen. E bem-vindos à nossa análise. Hoje temos uma oportunidade muito única de ver o nosso mundo de modo totalmente diferente. E não apenas o mundo em que vivemos, mas o mundo que existe na nossa cabeça. Nós vamos explorar a noção de uma consciência universal, que dita todas as coisas que vemos e sentimos, as formas como reagimos. Mas tantas de nós estão procurando reagir menos e responder mais. Tantas de nós sentem que talvez esteja faltando algo nos pensamentos que temos e na forma como os interpretamos. O que significa acessar um eu superior? O que significa ter acesso a algum tipo de consciência divina? Se tudo isso parecer difícil demais de lidar, nós vamos te dar a explicação mais pé no chão e mais prática. Um passeio pela sua mente. A única pessoa que pode fazer isso conosco é Michael Singer. Agora, Michael Singer é o autor de A Alma Livre. Conversamos com ele há cerca de 3 anos. Ele também escreveu Vivendo Sem Amarras e O Experimento da Rendição. Ele teve um profundo despertar interior em 1971, quando percebeu espontaneamente que havia uma voz em sua cabeça que observava tudo o que estava acontecendo. E isso o levou a uma vida inteira ensinando as pessoas como viverem para estarem em contato com algo que ele acredita já ter sido despertado em todos nós. Ouvimos tanto sobre o termo despertar, despertar espiritual, tornar-se mais consciente, e o que Michael ensina é que nós já estamos todos despertos. Nós temos acesso à consciência infinita, à capacidade de nos sentirmos um com tudo, de ter clareza, de saber como navegar em nossas vidas, e ainda assim, nós limitamos isso. Nós reduzimos nossa própria capacidade de estar conectados com a fonte de tudo o que existe. E caso isso pareça muito teórico ou distante, na verdade é uma das conversas mais práticas que já ouvi do Michael Singer, porque perguntamos sobre coisas como sistemas de crenças, estruturas religiosas, perguntamos sobre dor, perguntamos sobre desafios. Perguntamos, e se eu nem tiver um referencial para uma identidade espiritual? Além disso, Michael decidiu compartilhar conosco algo sobre o qual não fazíamos ideia. Ele nos dá uma prévia do que será seu próximo livro, que será lançado em março de 2026. Ele lê um trecho para nós e nos mostra o que vem a seguir para todos nós em nossa evolução espiritual. Sem mais delongas, estamos muito animados em trazer de volta Michael Singer para o Breakdown. Analisando. Oi, Mayim. Como você está?
Estou muito animado para te ver de novo. Tivemos o prazer de conversar com você há cerca de 3 anos. E não só foi um dos nossos episódios mais assistidos, mais amados e mais compartilhados que já fizemos, mas pessoalmente foi uma das nossas primeiras conversas que começamos a ter, que acabou virando o foco principal do nosso podcast, abordando espiritualidade e intuição. Você realmente abriu tantas portas para nós e somos muito gratas por poder conversar com você novamente. Então, obrigada. Desde que conversamos com você pela primeira vez, percebemos muitas mudanças na nossa cultura. No sentido das pessoas falarem sobre despertar ou terem despertares espirituais. Ou pessoas sentindo que estão acessando partes de si mesmas que nunca acessaram antes. Você pode descrever um pouco, seja pela sua própria jornada ou pelo seu trabalho, o que significa despertar? O que significa ter esse tipo de despertar? Como isso se manifesta? É muito bonito. E sabe, eu faço isso há mais de 50 anos. E por isso eu amadureci em muitos níveis diferentes, épocas e assim por diante. E o que eu vejo agora, e claro, eu trabalho com muitas pessoas, é que todos nós estamos despertos, estamos além do despertar. Tipo, mas eu não sou iluminado. Você sabe disso, né? Mas o meu entendimento e as minhas experiências mostram que nós realmente estamos conectados, como dizem, estamos conectados a Deus. Estamos conectados à consciência do universo. Por que não experimentamos isso? Você fala sobre despertar. Sempre pergunto, por que você não está desperto? Em vez de perguntar, o que eu preciso fazer para despertar? Pergunte, como é despertar? Eu sei que você é um grande ser. Cada um de vocês são grandes seres conectados a uma consciência inacreditável. Então, por que eu não experimento isso? E a resposta curta é porque você teve experiências na sua vida que te incomodaram, que focaram sua consciência, distraíram essa consciência universal ampla para um ponto específico dos seus pensamentos, suas emoções e o que aconteceu com você, o ego, certo? Isso puxou tudo para isso. Resumidamente, despertar significa meio que se libertar disso, deixar de se perder no ego, deixar de se perder no seu eu pessoal. Você começa como Cristo disse, é preciso morrer para renascer. É isso que ele quis dizer, certo? Você morre para o eu e começa a sentir o espírito, a Shakti. Eu uso a palavra Shakti, tudo bem? Então você sente essa elevação de energia chamada de despertar. Talvez tenha visões, ou vá muito fundo e experimente uma fusão. As pessoas fazem várias coisas, mas sempre voltam. Esse é o problema. Tudo bem. Então, meu verdadeiro interesse é despertar e permanecer desperto em qualquer nível. Não me interesso por soluções rápidas, drogas e outras coisas. Tudo bem. É só, por que você não está lá agora? E a resposta é porque você guardou coisas dentro de si ao longo da sua vida. E você sabe que guardou, certo? Supressão, repressão, negação, resistência, chame do que quiser. Então, quando as coisas vêm de fora e não caem bem aqui dentro quando entram, você tende a empurrá-las para longe. Você entende isso? Racionalização, isso ou aquilo, tanto faz. Você basicamente está dizendo, não consigo lidar ou aceitar essa energia, não quero que ela entre em mim. Não quero isso em mim. Esqueça entrar. Pode ser só um pensamento, não precisa ser uma experiência. E o que a gente tende a fazer é natural, mas não é bom, né? É afastar isso. Tudo o que você já afastou ainda está aí dentro. Se você não aprendeu a deixar isso ir, tudo bem, eu realmente te perdoo. Mas o guardou dentro de si e o afastou, isso volta à tona e você sabe disso. E aí você afasta de novo, certo? Então é isso que significa não estar desperto. Existem diferentes níveis, certo? É como se você estivesse perdido em si mesmo, com sua consciência presa à minha imagem, Jonathan. Vivemos nossas vidas assim, essa é a realidade. Quando as pessoas despertam e percebem que não precisam de todo esse lixo dentro de si. Eu não preciso controlar o mundo inteiro para eu ficar bem. Tudo bem, posso aprender a trabalhar em mim mesmo, parte do despertar e no meu interior para lidar com as coisas. Descobrir isso é o ponto principal. Na última vez, entrevistamos a Oprah para o Viver Sem Amarras, ligado àquele livro, certo? Ela disse, sabe, Michael, você sabe qual seria um ótimo mantra para a mente ocidental? Eu posso lidar com isso. Em vez de, eu não posso lidar com isso. Por que você fez isso? Eu não posso lidar com isso, certo? Eu posso lidar com isso.
Quanto mais você consegue lidar com o que está vindo, menos você precisa afastar isso. Quanto menos você precisa afastar isso, mais as coisas realmente passam por você. Como as linhas brancas na estrada, você passa por elas, elas passam por você. Bem, quanto mais você cresce e evolui, realmente é uma forma de evolução da consciência que consegue lidar com essas coisas. Então é isso que querem dizer quando falam que estão despertando, tendo experiências espirituais e assim por diante. Lembre-se, meus ensinamentos mostram que a chave não são suas experiências. Eu tive uma ótima experiência há 2 anos. Bem, então isso foi há 2 anos. Onde você está? Por que não está sempre lá? Porque você ainda não aprendeu a deixar esse lixo para trás. Me desculpe chamar assim, mas é isso, né? Coisas do passado que não estão acontecendo agora não deveriam te incomodar. Elas não são reais nem estão acontecendo, só existem na sua mente. Tudo bem, então tem um curto. Existe uma base para a nossa discussão sobre o que significa despertar. Estamos ouvindo isso mais na linguagem do dia a dia, sabe? Tem workshops e sim, todo mundo está fazendo, sabe? Nós moramos em Los Angeles. Todo mundo está usando psilocibina e fazendo jornadas de ayahuasca e todo mundo quer se conectar e todas essas coisas. Então, parte de mim queria perguntar, sabe? O que você acha que está acontecendo que está levando a isso? Mas o outro lado disso é que muitos de nós também parecem estar regredindo, porque quanto mais isso acontece no mundo, mais parece que as pessoas não conseguem lidar com isso. Quero dizer, com política, com os acontecimentos mundiais, você ouve cada vez mais pessoas dizendo: eu preciso tomar medicação. Meu médico não sabe o que fazer comigo. Sabe, você pode falar sobre cada uma dessas evoluções, tanto a que eleva quanto a que está acontecendo, e faz com que as pessoas sejam menos resilientes para conseguir se manter em contato com isso? Claro. E elas são as mesmas, aliás, tá? É como uma escala. O quão negativo, o quão positivo está no mesmo espectro, certo? Então, o motivo pelo qual as pessoas estão, eu nem uso a palavra regredindo, mas o motivo pelo qual elas estão se perdendo, ficando irritadas, tensas, ansiosas e tudo mais, certo? É só porque elas não estão conseguindo deixar isso para lá. Elas estão sentadas aqui dizendo: eu não aguento isso, enquanto dizem: eu não aguento isso, eu não aguento a política, eu não consigo lidar com o que está acontecendo com o racismo, eu não aguento isso, eu não aguento isso, certo? Parem o mundo, eu quero descer. Beleza. Bem, isso é andar para trás. Quanto mais você resiste e fala ao dizer eu não aguento, na verdade está dizendo: se não for como eu quero, não aguento. Certo? Se for do jeito que eu quero, eu consigo lidar muito bem, certo? Então você está aí ficando tenso, manipulando, controlando intensamente, não é? E fica cada vez pior, porque quanto mais você reprime, pior fica, certo? Então, na verdade, o ponto alto é quando você está se desapegando, não dizendo eu não aguento. É melhor eu ir lá fora e manipular todo mundo e tudo para conseguir do jeito que eu quero, mas apenas sentar aqui dizendo eu consigo lidar com isso. Como? Trabalhando em mim mesmo por dentro. Quando você para de trabalhar em si mesmo por dentro, você deixa de entender que a realidade do que está acontecendo é que você é a consciência olhando para você mesmo. Certo? Eu costumo falar sobre isso e não sei se alguém entende, certo? Quão pequeno você é? Não sei. Você é um ser grande e popular. Te amamos, certo? Você está em um pequeno planeta onde caberiam 1.300.000 terras dentro do Sol. Você sabia? 1.300.000 terras cabem no Sol. E quanto desse planeta você ocupa? Essa coisinha minúscula. E mesmo assim você acha que importa tanto que tudo deveria ser do jeito que você quer. Acordar significa olá, certo? São 1.300.000 terras dentro do Sol e há 300 bilhões de estrelas na sua galáxia. Por que não podemos só dizer, ei, desci para o planeta, vou dar umas voltas ao redor do Sol? E está tudo bem, as coisas acontecem. Eu posso lidar com elas, eu posso trabalhar para resolvê-las. Posso ajudar a tornar o mundo melhor se agir, mas não se eu começar pensando que não consigo lidar com isso. Então é por isso que o mundo está cada vez mais. Não sei sobre o mundo, mas muitas pessoas estão se fechando cada vez mais. O que é se fechar? Não aguento, não quero passar por isso. Afasta. E se abrir? Ok, tudo bem, está chovendo. Não queria, mas consigo lidar. O motorista na minha frente está dirigindo 15 milhas por hora abaixo do limite de velocidade. Eu estou com pressa. Ok, estou em um carrinho pequeno no meio do nada andando por aí.
eu lido com isso. Esse é o espectro. Quando a internet, quando tudo isso está acontecendo, há muito mais exposição a tudo, muito mais comunicação, então tem muito mais coisas com as quais você talvez não consiga lidar. Ok, e você só precisa decidir, eu consigo lidar com isso. Eu consigo lidar com isso, ok. Eu quero insistir um pouco mais nisso, porque não porque eu ache que não há sabedoria aqui, e não porque eu ache que esse não seja o caminho que eu gostaria de seguir. E eu acho que muitos fariam isso, mas quando os riscos aumentam, sabe, muitos de nós moramos em cidades. Eu vou dizer, sabe, agentes estão chegando, tirando pessoas de suas casas, tirando pessoas dos seus locais de trabalho. Sabe, os direitos das mulheres, das pessoas negras, das pessoas trans e da comunidade LGBTQ estão sendo colocados em xeque a cada dia. E sabe, eu fico olhando em volta e me perguntando por que que a gente não consegue fazer nada para impedir isso, né? Quero que você aplique isso àquela situação, pois claramente não está dizendo: pessoas são deportadas injustamente, mantidas em prisões e nunca mais temos notícias delas. Só deixa pra lá. Como a gente aplica isso a um desafio dessa magnitude, sabe? É lindo, eles são lindos e eu adoro falar sobre isso. Beleza. Eu gosto de tudo o que está acontecendo? Minha posição pessoal como um liberal dos anos 60? Claro que não, tudo bem. Mas o que eu descobri é que a resistência não resolve nada. Isso não resolve. Então, o ponto de partida é, como eu continuo dizendo, ok, isso está acontecendo? Sim, sim. Qual é a minha escolha? Ser capaz de lidar com isso ou não ser capaz de lidar com isso? Se não consigo lidar com isso, eu fico neurótico. Eu fico com úlceras. Eu fico chateado. Eu grito com as crianças. Você entende o que eu estou dizendo? Ok, se eu consigo lidar com isso, o que exige esforço, tudo bem. Coisas terríveis acontecem neste mundo, até piores do que acabamos de falar, não é? Ok, lembre do Holocausto e das tragédias que já ocorreram. Ok, mas elas realmente aconteceram. Então você não pode decidir que elas não aconteceram. Você não pode reescrever a história, tudo bem? Você tem que começar dizendo: eu sou capaz de aceitar a realidade. Você é uma cientista brilhante, Maim, certo? Eu sou capaz de aceitar a realidade. Essas coisas que você disse que estão acontecendo são realidade? A questão não é se isso deveria estar acontecendo, nem se eu gosto disso. O fato é, isso está realmente acontecendo? Ok, você começa dizendo: eu posso aceitar a realidade. Eu aprendi a ser aberto o suficiente para aceitar a realidade. Agora, uma vez que eu faço isso, não significa que eu não faça nada a respeito. Mas aqui está a diferença, certo? Se eu não estou bem, eu garanto que o que eu estou fazendo é lutando para mudar o que está fora para que eu possa ficar bem. Não quero ser incomodado nem que façam isso ou que aquilo aconteça, certo? Então eu tenho essa resistência e esse problema dentro de mim e eu ajo baseado na reação a isso, ao invés de ter aprendido a estar em paz, calmo, aberto, centrado, certo? E agora eu posso me acalmar e dizer: como eu realmente posso ajudar na situação e não só me ajudar a lidar com a situação. E eu acho que você entende que muito do que as pessoas estão fazendo, certo, é desabafar, não é? Elas têm esse direito. Claro, há coisas terríveis acontecendo neste mundo, certo? Eu não posso, eles podem, certo? Mas você precisa ser capaz de trabalhar em si mesmo para conseguir lidar com eles. Depois veja o que a clareza diz. Como posso ajudar? Talvez um sorriso ajude? Falamos de pessoas enfrentando situações terríveis. Você sente orgulho de alguém passar por isso? Eles têm uma deficiência, mas estendem a mão para cumprimentar, sem mostrar que isso é um problema. Eles já lidaram com isso, certo? Se as pessoas lidassem com a situação, poderíamos nos dar bem, certo? Porque eu começo dizendo: eu entendo o que a psicologia diz. O homem é a soma de suas experiências adquiridas. Isso não é verdade. Você é a consciência que observa a psique, que é a soma das suas experiências aprendidas, a testemunha. Certo? Tudo bem. Mas se as pessoas são a soma das experiências adquiridas, todo mundo, cada pessoa, tem experiências totalmente diferentes, certo ou errado. Veja suas experiências. Ninguém teve as mesmas. Elas são completamente únicas. Então, o jeito que elas pensam vai ser único. Você entende isso? E o jeito que eu penso vai ser único. Meu jeito está certo? Claro que eu estou certo. Mas elas dizem a mesma coisa porque as experiências delas sustentam o que elas pensam, porque elas são a soma das experiências adquiridas.
Estamos indo fundo nisso, né? Chega uma hora que não é mais sobre brigar ou discutir, mas sim, consigo lidar com o fato de que todos são diferentes? Será que eu consigo lidar com o fato de que cada um vê de um jeito diferente? E isso é compreensível se cada um é a soma das experiências que aprendeu. Então agora, como eu disse, você consegue lidar com isso ou não consegue? E mais do que isso, você está tentando entender a compaixão? Você está tentando entender o que Cristo ensinou, o que Buda ensinou, o que todos os grandes mestres ensinaram, que é: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo, certo? Todos os ensinamentos são iguais. Ou seja, se você parte de um ponto de vista pessoal, de que isso é a soma das minhas experiências, esse é o aquário que eu carrego na cabeça e ele é diferente do seu. Eu sou casado há 30 anos. Eles não vão pensar da mesma forma que você. Eles foram trabalhar um dia e alguém os demitiu. Eles voltam diferentes porque tiveram uma experiência diferente. E você respeita o fato de que as pessoas tiveram experiências diferentes. Portanto, elas pensam de forma diferente. Eles são diferentes? Não, o eu é o mesmo. Quando você volta para lá, percebe, todos olham para suas próprias mentes, mas esse é um estado muito elevado. Enquanto isso, você aprende a praticar compaixão e entendimento. E se vocês dois, que são grandes seres, não conseguem fazer isso, certo? Como é que alguém vai conseguir? Se você se irrita e perde a calma no trânsito porque alguém não dirige como você quer, o que espera dos outros? Então, o que eu aprendi é que o mundo muda uma pessoa de cada vez. E essa pessoa é você, certo? Se você não consegue mudar e trazer algo mais bonito, algo com amor, algo com clareza e compaixão, como espera que outra pessoa consiga? E gritar com elas não vai adiantar. Então, no fim das contas, sim, existem problemas por aí, problemas sérios que precisam ser resolvidos, certo? Prefiro que uma pessoa lúcida lide com eles, não alguém irritado ou chateado que diz: se não consegue lidar, então não tem direito. Você é a pessoa errada. Aqui eu tenho um trabalho para você. Ah, não, eu não posso fazer isso. Ok, passe para outra pessoa. Bem, acho que você deveria falar um pouco sobre os estados cerebrais que ocorrem na aceitação em contraste com a resistência. Sabemos que as coisas se acalmam, sabemos que há oportunidade de ter mais abertura, mais clareza, mais soluções, não atacamos da mesma forma. Ao resistir, entramos em estado de ataque e a pessoa passa a parecer um inimigo, alguém com um ponto de vista contrário. E isso é muito do que está acontecendo agora. À medida que resistimos, os algoritmos nos dão oportunidades de identificar um inimigo. Essa pessoa me deixa desconfortável porque não gosto da perspectiva e das experiências dela. E já tivemos outros psicólogos falando sobre como o cérebro muda quando entramos em um espaço onde nos sentimos bem o suficiente para dizer: eu não gosto do que está acontecendo, mas eu posso lidar com isso. Existe uma solução aqui. E isso, na verdade, leva ao que você disse antes nesta entrevista sobre estarmos conectados a esse sistema de consciência maior, e eu adoraria que você expandisse essa ideia, porque muita gente pensa: bem, eu ouço falar sobre consciência e ouço falar sobre o universo, mas eu não sinto isso necessariamente. Se pudermos começar a desenhar um quadro dessa possibilidade, talvez a gente comece a abrir a mente das pessoas para que elas tenham mais essa experiência e encontrem aquelas soluções que estão disponíveis quando nos acalmamos. Porque, à medida que nos acalmamos, a minha experiência é que o nosso acesso ao campo maior de informação e possibilidades se expande. E, na verdade, estamos fechando isso e apertando a válvula para não permitir que esse fluxo venha até nós quando estamos nesse estado de raiva. Então, a pergunta, eu acho, é: você pode nos contar um pouco mais sobre essa consciência infinita e o universo ao qual todos estamos conectados e as possibilidades que existem ali? Eu aprendi ao longo dos anos que ciência e espiritualidade, e vocês sabem disso, certo? Estão dizendo a mesma coisa. Elas ainda não se encontraram, mas estão próximas. Estamos trabalhando nisso? Eu sei. Costumo abrir para discussão, mas vamos agilizar, já que vocês são brilhantes, certo? Existe esse mundo entrando em mim, certo? Costumo dizer que você sabe que não enxerga pelos seus olhos. Você não está vendo pelos seus olhos. A luz está ricocheteando nos átomos e moléculas, refletindo, sendo captada pelos seus sensores ópticos, sendo enviada para cima. Você estuda isso, certo? O que eu estou te dizendo? Ela é enviada pelos nervos ópticos, certo? Chega ao cérebro, certo?
E o que eles não sabem, alguns sabem, é que isso não é o fim. O cérebro é a processador central, certo? Mas as vibrações que são emanadas do cérebro, vibrações eletrônicas, são chamadas de vritis, no yoga, vritis. São apenas vibrações sutis que atingem o chamado plano mental. Elas atingem onde a sua mente está, não no seu cérebro, certo? E isso faz com que seja reproduzido exatamente o que entrou pelos seus olhos na sua mente. E você está olhando para isso aí dentro, certo? O que está acontecendo é que a luz está entrando, assim como quando você olha para a sua TV de tela plana. Esse São Francisco aí é o do jogo de beisebol. Você não está em São Francisco. Está sendo enviado pelas vias nervosas, por assim dizer, e então está sendo exibido na tela plana. Isso está literalmente acontecendo dentro de você agora, certo? Então é isso. Então, basicamente, o que acontece é que quando a ciência estuda o que realmente está lá fora, se eu não vejo realmente o que está lá fora, eu vejo o que entrou. Você entende isso? Seus sentidos são portas de entrada e saída. Eles são sensores. Ok. Por quê? Porque não vemos nada. Isso deve voltar para a nossa consciência. Ok. Então, os cientistas estudaram o que existe lá fora. Vou falar bem rápido porque eu não sou especialista mesmo, acredite, certo? E eles descobriram que, na verdade, não existem átomos. Não, na verdade, não existem prótons e nêutrons. Existe esse campo. Meu Deus, existe esse campo. Um campo onipresente. Use a palavra onipresente. Um campo onipresente de queremos dizer o que é. Nós não sabemos o que é. Vou chamar de energia, chame do que quiser, que agita e vibra. E essas ondulações que são criadas se juntam para formar nêutrons, prótons, elétrons, átomos. Então é isso que realmente está lá embaixo, certo? Bem, um campo onipresente, que é a causa de todas as forças que existem e está em todo lugar, está chegando muito perto de Deus. Onipresente, onipotente, certo? Bem, certamente é muito diferente do que vemos todos os dias, não é? Mas agora, se você pensar sobre isso, eu me obrigo a pensar nisso toda vez, o tempo todo, certo? Eu não estou olhando para pessoas, lugares, prédios. Eu estou olhando para vibrações em um campo quântico que está em todo o universo. Agora estamos começando a nos tornar um só, não estamos? Isso nos aproxima muito mais uns dos outros. Não estamos vendo as coisas do jeito que pensamos que são, porque não são. Tudo bem. E quando os grandes yogis, os grandes mestres entravam em meditação profunda, eles descobriam essa coisa incrível. Eles descobriram que o campo quântico é feito de consciência. Como eles sabem? Porque se fundem com isso. Esse é o objetivo do yoga, a verdadeira fusão. Cristo disse: eu e meu Pai somos um só. Você quer que eu fale mais sobre esse estado? Quando sua consciência deixa de se fixar nos seus pensamentos, nas suas emoções, na sua mente e nos seus sentidos, ela se liberta, ela não fica mais distraída. E o que eles descobriram, os grandes mestres descobriram que, de repente, todas as estrelas, luas e galáxias são o que são. Isso é estar em unidade com a própria consciência. Por que vivemos lá? Porque estamos distraídos pelo que nos distrai. E o que nos distrai são seus pensamentos. Suas emoções te distraem? Oh, meu Deus, elas te puxam para baixo na hora, né? No momento em que você sente uma emoção, pronto, você está mesmo com Deus. Essa consciência está sendo focada, puxada para aquilo que te distrai. E é isso que faz de alguém um ser humano. Deus distraído. Certo. Quando você fala sobre esses estados superiores, os grandes mestres ensinam o mesmo. Primeiro, você consegue parar de se distrair com o que está acontecendo lá fora? Não. Não trabalhe com isso, mas pode se distrair e se fixar nisso. Tudo bem. Você não precisa suprimir isso, pois eu já resolvi. Agora você está limpo, sem aquela bagunça interna. Não fica mais sensível ao que os outros dizem ou fazem, porque deixou isso para trás. Então agora, sua consciência está liberada, usamos essa palavra, para poder ficar mais no plano mental, em vez de ficar preso ao que vem do físico e do emocional. Você começa a se perguntar, por que fico chateado com o jeito estranho que a pessoa dirige? Por que estou gritando, meu Deus, porque chove no meu aniversário? A chuva não sabe que hoje é meu aniversário. Certo ou errado? O que fazemos com a nossa mente é ridículo, não é? Então, o que acontece? Você começa a limpar isso, certo? Use sua mente para buscas intelectuais, certo? Use sua mente para compreender, não para julgamentos pessoais como não gostei do que ela disse, ou olha o que ela veste. Nos anos 60 você falava sobre consciência expandida, certo? Eu entendi isso completamente errado. É consciência não contraída.
A consciência já está totalmente expandida. É que você a contrai para focar nas suas coisas. Tudo bem, quando você para de fazer isso, você começa a se sentir mais aberto. Você começa a sentir toda essa abertura, beleza e expansão. Certo? E no final das contas, eu comecei do topo. No final, você se funde. E isso é muito bom. Quando eu era jovem, tinha cerca de 21 ou 22 anos, tive uma experiência muito profunda. Não sei se você leu O Experimento da Rendição. E é mais bonito do que qualquer coisa que poderia existir na história do universo, certo? E, portanto, você quer voltar para lá. Você passa a vida disposto a deixar tudo que te impede de chegar lá. A questão não é como eu chego lá, como eu paro de colocar os bloqueios dentro de mim que me impedem de chegar lá. E isso se torna, esse é o seu caminho espiritual, esse é o seu caminho. E é sobre isso que você fala, sabe? Que essas experiências significam muito para você. Então, eu respondi sua pergunta, Jonathan, certo? É isso que está lá atrás. Nós somos iguais, não é? Podemos ser os mesmos e ainda assim ter todas essas diferenças no que estamos olhando? Isso é o que é compaixão. Compaixão é empatia. Compaixão é eu entendo porque você é diferente. Eu entendo que o que você passou é totalmente diferente do que eu passei. Eu não te culpo. Eu não faço nada, certo? Agora, podemos sentar e harmonizar, encontrar um jeito. Vamos lá, não é tão grave assim, né? E a resposta é sim, mas não enquanto estivermos aqui embaixo insistindo que estamos certos. Eu sei que tem que ser assim e vou lutar, batalhar e fazer o que for preciso. Isso é o melhor que eu posso fazer, certo? Aliás, essa queda da consciência pura até ficar te encarando é o que significa a queda para fora do jardim. Literalmente, diz que ao cair para fora do jardim você está nele. É um com Deus, vivenciando a criação. Isso é lindo. Mas agora eu estou experimentando a mim mesmo, esse pequeno raio de luz. Certo? E diz na Bíblia, eu sou um iogue judeu legal. Eu li a Bíblia uma vez. Eu não deveria dizer isso. Eu li a Bíblia uma vez em 1972 e ela nunca me deixou. Tudo bem, eu acho os ensinamentos de Cristo fenomenais, certo? Se entenderem o que ele fala, especialmente as coisas profundas, e o Antigo Testamento pergunta, ao cair do jardim, o que acontece? Agora você deve trabalhar pelo suor do seu rosto para ficar bem. Você sabe algo sobre isso? Alguém trabalhando duro e ficando com úlceras e neuroses neuróticas para ficar bem? É isso. Tudo bem, onde o seu estado natural é, ok, eu estou bem, está tudo bem, é tudo Deus, é tudo um campo quântico. Ok, acabei de dizer algo muito bonito. Tudo bem, ele disse, a realidade é uma ilusão, embora seja uma ilusão muito persistente. Então você acha, Jonathan, que cada uma dessas ondulações, quarks, leptons, bósons, cada uma dessas ondulações tem que se comportar do mesmo jeito que o seu quarto está lá de manhã? Você entende isso? Que seu corpo está lá de manhã. Uau, quão brilhante é Deus, quero dizer, fala sério. E isso está acontecendo em todo o universo. Você precisa expandir sua mente e sua consciência para poder começar com a realidade. Então venha e vamos dançar. Tudo bem, vamos ver o que conseguimos fazer em um pequeno planeta isolado por alguns anos. Quero que pense assim, você não está neste pequeno planeta só por alguns anos? Consegue lidar com isso? É incrível. E Maim e eu conversamos recentemente sobre o quanto sentir admiração é poderoso, o quanto isso pode transformar como nos sentimos e como é a nossa experiência. Apenas ao pausar e observar a inteligência da natureza ao nosso redor, percebemos como é incrível simplesmente existirmos. O fato de a luz ser processada e podermos ver minha mão e todas as coisas incríveis que estão ao nosso redor. O que você descreve, em termos de nossa consciência já está expandida. Não experimentamos isso sempre porque estamos limitando nossa consciência. Sim, estamos distraídos. Sabe, recebemos muitas perguntas do nosso público. O que eu preciso fazer para me sentir melhor, mais intuitivo? Como posso aumentar a sincronicidade na minha vida? E o que eu estou ouvindo e, sabe, às vezes eu pensava, você tem que expandir, mas na verdade o que você precisa fazer é parar de se limitar. Pare de se contrair. Muito bom. Isso é lindo. Eu sempre uso o exemplo de uma lupa. Tipo, eu moro no campo, então tem campos, certo? E o sol cai de forma bem uniforme no campo.
Pegue uma lupa e segure em um ponto, e você vai queimar as folhas que estão embaixo, certo? Ela concentrou o poder do sol, certo? E ela concentrou tudo em um único ponto. É isso que você fez. É isso que nós fizemos. Nós pegamos o poder da consciência e limitamos ele a ficar olhando para meus pequenos pensamentos, minhas pequenas preferências, minhas pequenas emoções. É adorável, não é? Eis a causa de todo sofrimento. Essa é a origem do sofrimento. O que Buda disse? É bom discutirmos todos, dando tempo igual, certo? 4 nobres verdades. Toda a vida é sofrimento. Isso não quer dizer que você quebrou o braço sempre, certo? Nem que ele seja negativo. Isso é negativo, não? É sim, você faz a si mesmo sofrer através dos seus pensamentos. A causa de todo sofrimento é a preferência. Se não se importasse com a chuva, isso não incomodaria. Se você não se importasse que sua esposa ou esposo estivesse de mau humor quando chegasse em casa e precisasse de um tempo, você não gritaria com ela, não me trate assim. Você entende isso? Você teria compaixão, mostraria compreensão, é porque você tem preferências. De onde você tirou suas preferências? Não acho que foi você quem criou nenhuma delas, certo? Com base nas suas experiências passadas, nos livros que você leu, nas experiências que você teve, nas pessoas que te trataram mal, nas pessoas que foram legais com você. E então, você forma essas preferências sobre o que você quer que continue e o que você não quer que continue. E o Buda ensina que essa é a causa de todo sofrimento. Ele é muito profundo nisso, porque realmente é a causa de todo sofrimento. Tudo bem. E uma vez alguém me disse, eu dei uma palestra assim, uma pessoa muito rica veio até mim depois de ouvir uma das minhas palestras, e ele disse, mas eu gosto das minhas preferências. Eu tenho seis casas, lá em Bel Air ou sei lá onde. Tudo bem? Blá, blá, blá. Ele disse, não quero abrir mão das minhas preferências. Pensei nisso e disse, ok. Como diz o terceiro patriarca, o grande caminho não é difícil para quem não tem preferências. Eu disse, ele me deu permissão, o terceiro patriarca, para mudar o que ele disse. Você está pronto? Aqui está a edição. O grande caminho não é difícil para aqueles que preferem tudo. Pensar sobre isso é profundo porque é verdade. Tudo bem. É só amar isso, cara. Você está vivendo o melhor momento da sua vida agora. Isso levanta um ponto importante que também ouvimos muito da nossa comunidade, que é fácil se sentir conectado ao universo e tudo parece ótimo quando existe um certo nível de conforto. E você pode aceitar o mau humor, mas se o mau humor começa a te atacar, aí você pensa, bom, agora, quanta compaixão eu consigo ter? E se você não tem comida suficiente? Então, como equilibramos essa ideia de se render e experimentar essa consciência suprema e aumentar nossa conexão com tudo o que existe, com a luta material que as pessoas enfrentam? É só que você vai mudar sua perspectiva e vai se sentir melhor em relação à sua circunstância? Ou será que fazer esse trabalho também pode levar a mudanças materiais em nossas vidas, onde há mais oportunidades? Sabe, o universo está tentando nos ajudar? Nem todo mundo vai ter 6 casas, mas talvez nos ajude a manter a cabeça fora d'água e tornar a luta do dia a dia mais fácil. Obviamente, é verdade que quanto mais você tem, mais confortável você fica. E é engraçado, eu realmente não quero dizer isso, mas vou dizer, certo? Quanto mais você tem a oportunidade de se desapegar e fazer essas coisas. Quer saber? Eles não fazem isso. Pessoas ricas têm tantos problemas quanto qualquer outra pessoa. São tão infelizes quanto. Têm tantos divórcios quanto. Você entende isso? Não é verdade que ter coisas faz você ficar bem. Agora, é claro, existe um limite de comida, roupa e abrigo, certo? Existe um problema fisiológico se eu não tiver essas coisas. Culturas muito primitivas, com poucos recursos, medem sua felicidade e percebem que são as pessoas mais felizes que existem. Você entende isso? Ok. Eles simplesmente vivem da terra, eles comem ervas, coisas diferentes. Ok. Então não é verdade que você precisa ter muito. Também não é verdade que você precisa ter muito para ficar bem. Ou se você tem muito, vamos lá. Temos esses bilionários por aí. Eles não parecem estar se divertindo tanto assim. Me desculpe. Eles parecem? Ok. É tipo, por que eles têm que brigar com todo mundo? Por que eles brigam entre si? Por que tem que ser essa luta constante e dor de cabeça? Porque ter coisas não resolve o problema. A questão é como fazer isso internamente. Se você não está bem por dentro, é porque está bagunçado. Arrume isso. Então vamos começar por aí. E aí você pega os grandes exemplos. Eu sempre uso Gandhi.
Quero dizer, ele estava dando uma palestra, sabe, uma palestra política em cima de um palco, um ser humano incrível, e alguém chegou e atirou nele, certo? Então ele passa por essa experiência terrível, o corpo dele foi baleado, ele vai morrer. O que Gandhi fez exatamente naquele momento? Ele fez pranam diretamente para aquela pessoa como um ato de perdão enquanto caía no chão e morria, certo? Como você gostaria de ser assim? Como você gostaria de conseguir isso? Gostaria de ser evoluído e lúcido o bastante para não reclamar? Você simplesmente traz Shakti, consciência, espírito, beleza, amor, compaixão para este plano e dá o exemplo. Olha o que aquele homem fez. Ele libertou um país. Você entende isso? E você simplesmente percebe que não se trata de riqueza material. É sobre o seu estado interior. Existe esse tipo de sobreposição entre uma noção de compaixão e aceitação. E eu acho que eu não tinha pensado nisso como algo tão interligado até ouvir você falar sobre isso. Que quando dizemos para as pessoas aceitarem algo, isso não significa que você tem que gostar disso. Significa que você tem que aceitar que outras coisas podem existir, além daquilo que te deixa desconfortável. E o que você faz com essa tensão vai literalmente determinar a sua própria felicidade. Ou seja, estamos nessa prisão, certo? Da qual nós mesmas temos a chave para nos libertar. A aceitação resolve todos os meus problemas hoje, sabe? Aquela noção de, eu não gosto da sua opinião política, mas você tem o direito de tê-la. É baseada na sua própria experiência, nas suas próprias perspectivas. Isso não significa que não podemos nos conectar, porque, sinceramente, somos todos um de qualquer forma. Isso não significa que esteja tudo resolvido e tal, que quando você voltar você não protesta. Você tem todo o direito do mundo de considerar tudo o que você aprendeu com suas experiências e com amor, com compreensão, com compaixão, dizer, você está desse lado da rua, oi, eu estou deste lado da rua, oi, certo? E nós pelo menos temos uma chance de conversar e trabalhar juntos. Então, não é que você não faça nada, certo? Você tem o direito de expressar suas opiniões, certo? Mas faça isso com amor. Faça isso com, você disse perfeitamente, faça isso compreendendo por que as pessoas têm opiniões diferentes das suas. Correto? Existem temas que eu poderia citar, mas não faço. É compreensível eles terem opiniões diferentes. Você entende isso? Eu sinto muito fortemente sobre o direito de fulano. Eu sinto muito fortemente sobre esse direito. E você também, certo? Mas quem é você? Quem é esse você aí dentro que está olhando para essa mente que foi programada pelas suas experiências passadas? Você consegue transcender essa programação e então descer e se expressar e fazer isso, mas fazer com amor e beleza? Isso é muito útil porque eu também acho, sabe, há tanta necessidade de cooperação. E muito disso se perde quando há essa polarização. E eu não vou falar com você porque você carrega esse rótulo, ou não vou falar com essa pessoa porque ela assumiu isso como identidade, em vez de pensar em como podemos trabalhar juntas. Existem, você sabe, implicações realmente importantes disso em uma escala maior. Mas eu fico pensando, essas são coisas muito confortáveis, eu acho, para muitas de nós falarmos sobre. Mas eu fico pensando se você fosse conversar com alguém que não tem nenhum tipo de estrutura espiritual e nenhum senso de conexão com essa consciência de que estamos falando. O que você diria para uma iniciante? O que você diria para alguém que é cética ou que realmente só não sabe? Como você explicaria isso para uma iniciante? O que eu descobri, e eu comecei isso, eu simplesmente despertei, por assim dizer, lá no início dos anos 70, e eu queria falar sobre isso. Eu percebi que estou aqui dentro me observando, certo? A testemunha despertou. Eu estou aqui dentro me observando. Você está aí dentro? Olá, você está aí dentro? E toda pessoa que eu perguntei, todos, você está aí dentro? Eles disseram sim. Ok. Você está aí dentro. Você sabe que está aí dentro. O que significa esse aí dentro? Eu não explico isso. Eu sei que estou aqui dentro. Ok, eu estou aqui dentro. Eu não estou aqui fora. Eu estou aqui dentro. Ok? Ok. Como é aí dentro? E de repente, imediatamente fica introspectivo. Eles tiveram que olhar para dentro, não para o exterior. Como é lá dentro? E a verdade é que é assustador. É ciumento, é inseguro, é isso, é aquilo, é todo tipo de coisa. Carente, né? É bem estranho lá dentro, não é? Certo, esse é o começo. Chega. Sem religião, sem isso nem aquilo, sem empurrar ensinamentos, certo? E eles acordam.
Algumas pessoas me escrevem. Vou contar uma história rápida. Ao começar a dar aulas, eu meditava muito. Isso está claro no meu livro. Fui convidado para lecionar nessa faculdade e me deram uma turma, pedindo que ensinasse o que quisesse, pois era bem liberal. Tudo bem. E tinha uma senhora que veio, a maioria eram jovens hippies ou garotos novos que chegavam, eles sentavam no chão. Esse tipo de coisa acontecia nos anos 70. Tudo bem. Essa senhora entrou, provavelmente no fim dos 20, começo dos 30 anos, terno de 3 peças, sentada bem ereta em uma cadeira, certo? E ela não gostou do meu curso. Ela não gostou do que estava sendo falado, certo? Quando a aula acabou, o curso terminou. Eu ministrei o curso. Vocês querem que eu seja o professor, certo? Eles perguntaram sobre a nota e eu pedi um trabalho dizendo o que aprenderam e falando a verdade para então receberem a nota. Certo. Então ela estava com medo de escrever porque odiou o curso. E ela odiou o curso, mas tinha que vir. Tudo bem, era um curso obrigatório. Ela procurou o presidente da faculdade por ser influente. O marido era um grande cirurgião. Eu não sei. Tudo bem, eu sou só um garotinho hippie. E quando fui chamado, certo, dizendo: é melhor você resolver isso porque ela está muito chateada e tem medo que você reprove ela. Pensei, vou reprovar ela. Tivemos uma conversa. Nunca vou esquecer disso. Foi em 75 ou por aí. Tivemos essa conversa. Ela disse que tinha medo de ir. Falei para escrever a verdade sobre como se saiu no curso, que ela iria se sair bem e não precisava se preocupar. Essa foi minha interação com essa senhora. 2 ou 3 semestres depois vou chorar. Eu estou dando aula à noite, e aulas à noite o dia todo. Tipo, literalmente 60% das pessoas que estavam assistindo minha aula não estavam matriculadas. Elas eram da universidade. Era esse tipo de época, certo? E eu estou lá sentado, ensinando sentado na mesa na posição de lótus, meia lótus, dando essa aula, ou no chão. Beleza. E alguém entra. Eu não reconheci. Eu só vi alguém entrando no meio da aula, de camiseta e jeans, senta no chão, vem falar comigo depois e diz: você não vai se lembrar de mim, mas eu sou a pessoa que reclamou da sua aula. E eu disse para você: eu não entendi uma palavra do que você estava falando, mas eu entendi. Tive um casamento terrível, era tipo uma esposa de Stepford, sabe? E eu não conseguia sair disso. E eu estava presa nisso. E eu ouvi cada palavra que você disse, mas eu não me permitia pensar nisso porque eu sabia que não conseguiria lidar com isso, certo? Bem, ele me deixou e eu fiquei chateada e tal. Passei pelo meu momento. E um dia eu estava... Isso é uma história real. Um dia eu estava andando por uma livraria em Gainesville, certo? E eu vi esse livro, Autobiografia de um Yogi. Você mencionou isso na aula e eu disse que precisava de ajuda. Peguei o livro, minha vida mudou, comecei a praticar yoga e sou a pessoa mais feliz que já existiu. Tudo bem. E muito obrigado pelo que eu não queria ouvir você dizer. E graças a Deus eu ouvi, porque eu trouxe tudo de volta e vivi o resto da minha vida assim. Certo. Então, quando você pergunta como lidar com alguém assim, certo? Você simplesmente traz amor, abertura e compaixão para a situação. Você não tenta levar isso longe demais. Você entende isso? Você não está tentando enfiar seus ensinamentos goela abaixo deles. Isso não funciona de jeito nenhum. Mas essa pergunta, você está aí dentro? Ela obviamente estava lá. Ela só não queria admitir, certo? Mas no momento em que a represa se rompeu, bam, todo aquele conhecimento, cada palavra que eu já disse para ela, todos os ensinamentos voltaram e ela começou a praticar. Ok, eu te contei uma historinha, uma pequena história de ninar. Eu fico pensando meio que em seguir esse tipo de caminho. As pessoas ouvem muito sobre o eu superior. Conecte-se com seu eu superior, certo? Acho que isso acaba sendo banalizado. Pode explicar para um iniciante o que é o eu superior, como nos conectamos com ele e por que devemos fazer isso? Você carrega um monte de lixo dentro de si que eu gostaria que não precisasse suportar, entende? Mas você está carregando isso. E a verdade é que foi você quem colocou isso aí dentro e só você pode deixar isso sair. Você entende? Isso está lá embaixo porque você usa força de vontade o tempo todo para reprimir. Por isso volta nos sonhos. É sobre isso que a psicologia trata. As coisas que você guarda, se você não guardar essas coisas aí dentro, eles não têm trabalho. Nem a IA consegue consertar isso. Você guarda essas coisas aí dentro, esse é seu eu inferior. Seu eu inferior são essas energias que você guardou dentro de si, a maioria delas desconfortáveis, quase todas desconfortáveis, certo?
se expressando na sua mente e nas suas emoções, é toda a Shakti atingindo energia bonita, atingindo o lixo que você guardou lá embaixo e então surgindo como turbulência, surgindo como perturbação. Esse é o seu eu inferior. E é aí que você vai parar. Sua consciência é viciada. E essa é a palavra certa, certo? Você é mais viciado nessa parte de você, no seu eu perturbado, do que as pessoas são viciadas em drogas ou álcool. Na verdade, elas usam drogas e álcool para fugir dessas coisas. Você entende? Se você estivesse totalmente em êxtase por dentro, você teria sentido isso. Tá brincando? Por que eu iria me rebaixar para me embriagar ou me deixar curtir? Tudo bem. Então esse é o seu eu inferior. Eu superior? Aquele que está olhando para isso, a testemunha. Não quero usar palavras porque as pessoas ainda não estão prontas, certo? Você percebe que tem problemas? Você percebe quando a raiva começa a surgir? Você percebe quando fica deprimido? Tudo bem. Como é que você sabe disso? Quem percebe isso? Ah, doutor, estou muito deprimido. Tenho me sentido assim. Se eu fosse terapeuta, você não iria querer. Eu perguntaria, como sabe? Ah, eles ficam bravos comigo. Como eu vou saber o quê? Como você sabe que está deprimido? Eu estou aqui dentro. É tão espiritual. Quero dizer, quem está aí dentro? Quem está aí dentro percebendo que você está deprimido? Quem está aí dentro percebendo que você pode ficar feliz? Quem está aí dentro? Esse é o seu eu superior. Aquele que está aí dentro percebendo a consciência, certo? Está olhando para o eu inferior. É por isso que se chama superior e inferior. É uma explicação linda, e eu acho que a gente realmente precisa parar um segundo e falar sobre como somos viciados no caos e na turbulência do padrão que você descreveu. Tipo, se eu pensar nisso por um segundo, todos os outros comportamentos que as pessoas têm tá voltando ao vício nesse caos. É um pico, é adrenalina. Eu não aguento isso. E esse é o problema. E aí a mente começa a divagar em todas as direções para mapear, para entender, para culpar alguém. E se isso não tivesse acontecido comigo, eu não teria essas características e as milhares e milhões de horas e bilhões de dólares gastos tentando nos tirar desse padrão de caos. Mas na verdade, o que na verdade é um vício nesse pico de energia. Você está absolutamente correto. Certo. Mas, ao descrever profundamente o que acontece, tudo é Shakti, tudo é espírito, é tudo Shakti, tudo bem. E o que deveria estar acontecendo é que isso está descendo e passando por você, e você está tendo experiências, e cada experiência que você tem faz de você um ser maior. Ao tocar uma nota no piano pela primeira vez, você se torna maior do que antes. Agora você sabe mais, correto? Cada experiência na vida está te ensinando, certo? Mas a gente não consegue lidar com isso. Resistimos e, ao resistir, reprimimos. Assim, essa energia não flui livremente. Ela não pode fluir para cima. Ela bate em todo o seu lixo e nas suas coisas, certo? E então ela tenta encontrar um caminho, ou seja, coisas que você gosta, coisas com as quais você se sente bem. Então ela meio que faz uma curva e diz: ah, estou feliz porque ele disse que me ama. Espera aí, ele disse que ama ela também. Ah, se ela continua batendo nas coisas e você tenta encontrar um caminho, é isso que buscamos. Buscar um parceiro, um caminho, estabilidade financeira e emprego, certo? Que consiga passar pelas nossas questões. Não queremos nos livrar delas, certo? Tentamos criar um ambiente externo confortável para viver com nossas questões. Ficamos felizes ao conseguir o que queremos e infelizes quando não conseguimos. Esses são os padrões lá embaixo. Então, quanto mais você solta, eu sempre ensino isso, certo? Não coloque mais nada para dentro. Por que você faria isso? É contraproducente, certo? No dia a dia, não coloque mais nada lá embaixo, certo? Não resista. Ao fazer isso, você aprende a não resistir. Então, coisas maiores podem surgir e você aprende a soltá-las. E, de repente, isso parecia uma coisa enorme, sabe? Quando você tinha 10 anos e tiraram sua Barbie, você surtou, né? Agora, eu não ligo. Eu superei isso. Supere esses problemas que você guardou quando era mais jovem. E mais jovem significa ontem. E você simplesmente continua soltando. E o que acontece agora é que a energia flui livremente. E o que acontece, e é isso que você realmente quer ouvir, é que em algum momento a energia que vem de baixo, porque é como um fluxo cíclico de Deus humano, certo? O que é um ser humano? Deus que desceu. Eu sei que não parece, mas tudo bem.
O que é o raio de luz que está no campo sobre o qual eu falei? Aquele sol que está a 150 milhões de quilômetros de distância. É isso que está descendo. Seus raios estão vindo para baixo. Tudo bem. Então essa consciência flui e se expressa através de todas essas diferentes formas de vida. Tudo bem. Quando você faz uma limpeza profunda, é algo grande. Mas quando você vai limpando aos poucos, isso não mexe com tanta coisa. Agora é mais fácil ficar bem. Tudo bem. De novo, eles vão citar Cristo, certo? O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Pai. O homem não vive só de pão, isto é, do mundo exterior, mas de toda palavra que sai da boca do Pai. O que isso significa? A Shakti ali, a espírito ali, a energia ali que não está associada ao exterior, certo? Mas está bloqueado. Quando você se solta, ambos se unem, certo? Não existe mais eu superior nem eu inferior, há apenas o eu. Quando você diz que tudo ali dentro foi colocado por nós e que por isso podemos tirar. Como entendemos o trauma? Como entendemos o trauma intergeracional? Como entendemos essa noção de que, e é mesmo, isso faz parte da conversa budista também? O que herdamos? Qual é o nosso legado, por assim dizer? Como nos libertamos disso? E até que ponto podemos dizer, eu coloquei isso aqui, quero tirar, versus parece que algo me foi entregue que não é meu. Como eu libero isso? Você mencionou budista, certo? Então, se você quiser falar sobre herança genética ou herança de vidas passadas, eu vou considerar os dois, certo? Então, por exemplo, quando você trabalha consigo mesmo de forma realmente profunda, você vai ver que há coisas lá dentro que são maiores do que sua consciência pode compreender. Você não entende por que isso está lá, como alguém que morre de medo de altura. Só para dar um exemplo, certo? Por quê? Nunca aconteceu nada com essa pessoa. Então, por que você lida bem com a altura e você não lida bem com a altura, certo? Isso é um traço herdado fisiologicamente, geneticamente, ou são vidas passadas? Eu não me importo. Não estou tentando vender vidas passadas, não estou fazendo nada disso, certo? Então, veja, isso não importa. O ponto é que isso está lá dentro, certo? O que eu faço com isso? Dá para resolver? A resposta é sim. Está lá dentro? Não está lá dentro porque você colocou lá. Você colocou em vidas passadas, seja lá o que for, certo? Mas basicamente você é vontade, você é consciência. A consciência é o poder supremo que criou o universo. Você entende isso? Portanto, se está lá dentro e é grande, e há coisas grandes lá dentro que as pessoas ficam apavoradas só de pensar, elas nem conseguem, não falam sobre isso. Sabe, você não fala sobre isso perto do seu pai. Você não consegue lidar com isso, certo? Isso significa que tem algo lá dentro. Por quê? Certo. E isso está tentando vir à tona. Isso é ativado e elas não conseguem lidar com isso. A resposta é: aprenda a lidar com isso. Você consegue aprender a lidar com isso? Agora você fez essa pergunta: Mickey ou Michael? Coloque o nome que quiser. Não sei. Certo. Qualquer coisa ali pode ser liberada? Sim. Existe alguma supercola aí dentro que está segurando o cimento aí dentro? Não. A única razão de qualquer coisa ficar aí dentro é porque, subconscientemente, profundamente, seja lá o que for, a força de vontade está empurrando isso para baixo, como você sabe. Quando isso tenta voltar, eu empurro de volta para baixo, certo? Correto? E se você não fizer isso? É traumático. Eu tive uma experiência traumática. Não diga, e se eu não fizer? Sei que não consegue agora. Mas se você consegue lidar com o motorista à sua frente, se você consegue lidar com acertar a bola de tênis na rede toda vez, até praticar e melhorar, você pode praticar o desapego. Foi a esse ponto que cheguei ao entender todos os meus ensinamentos, certo? Eu sei que é difícil desapegar, eu sei que dói. Se foi guardado com dor, vai voltar com dor, você sabe disso. Tudo bem. Mas até as coisas antigas lá embaixo são as mesmas, mas você resiste a elas, você reage a elas. Pratique ficar bem com as pequenas coisas, com o tempo, com o que alguém disse. Você vai perceber que melhora nisso, assim como pratica piano. Tudo bem, você pratica o desapego. De repente você percebe, e essas coisas acabam surgindo. Gosto quando alguém diz: fui trabalhar, algo ocorreu e só notei dirigindo para casa. Isso teria me incomodado no passado, eu nem percebi. Quero abordar algo que o experimento da rendição, sabe, destacou muito antes do seu tempo em tantos aspectos. E tem havido muita conversa no último ano ou algo assim sobre a ideia de deixar tudo acontecer, certo? A teoria do deixa eles, que Mel Robbins veio e falou sobre.
Ao nos prepararmos para falar com você novamente, Jonathan teve uma revelação interessante. E ele me disse: o experimento de entrega de Michael Singer foi o original. Deixa eles, ou seja, faça tudo o que colocarem na sua frente com todo o seu coração e alma, sem se preocupar com resultados pessoais, deixando de lado suas necessidades, ignorando o que gostaria que os outros fizessem. Isso realmente é o original, apenas deixe estar, sem tentar forçar, gerenciar, manipular, controlar ou se martirizar por isso. Você pode nos dar um pouco da estrutura de como foi o experimento da rendição e como, na verdade, toda a sua jornada tem sido um grande exercício de desapego? Deixar ir. Algumas pessoas entendem errado a rendição, achando que significa deixar qualquer coisa acontecer lá fora, simplesmente deixar ir e aceitar. Então eu digo para essas pessoas: se um traficante chega até você com heroína e diz, ei, quer um pouco? Você deveria dizer sim, certo? Obviamente não. Ok, isso não é o que significa rendição. Tudo bem. Rendição é algo que você faz dentro de si mesmo quando sente resistência surgindo por causa das suas questões. Você entende e sente isso surgindo em você. Primeiro, renda-se. Deixe para lá, relaxe, relaxe. Deixe isso passar por você. Então se acalme e ou converse com o traficante, ou nem se dê ao trabalho de falar com ele, seja lá o que for. Tome uma decisão decente, como eu falei antes, certo? Baseada em clareza, certo? Mas se render não quer dizer que fiz tudo o que apareceu na minha frente, certo? Procurei clareza em tudo que surgiu para mim da melhor forma possível. Não sou perfeito, certo? Mas o melhor que pude foi buscar clareza e tentar lidar com isso a partir de um lugar de compreensão, compaixão, justiça e assim por diante, não do ego. Então, entrega significa soltar esse eu interior. Então você volta e lida com isso, certo? E sim, aceitação, de novo, não é algo externo. Eu aceito a realidade, eu aceito que isso aconteceu. Não significa que eu não vá fazer algo a respeito. A vida é um esporte interativo. Estamos interagindo. De onde você está agindo? Quero que você haja com clareza. Quero que você haja com abertura e amor. Claro, e aí você volta e lida com isso. Quanto à aceitação, algumas pessoas entendem isso errado, mas a maioria entende muito bem. Como você sabe, esse livro foi um grande sucesso. Publicado em 40 países com 6 milhões de cópias vendidas. As pessoas sempre me escrevem, Karen e eu, só nós dois, tudo certo. Recebemos tantos e quase 70% de todos os e-mails que recebemos dizem obrigado. Você mudou minha vida, não mudei a de ninguém. Falei para soltar, certo? O que você solta é o que está arruinando sua vida. E o que sobra realmente se encaixa. Tudo se desenrola de forma incrível, como o universo é perfeito. Há 2 pontos e ideias muito importantes no que você descreveu que algumas pessoas podem precisar de um pouco mais de explicação. O primeiro é, estar consciente de quando a resistência começa a surgir. É um conceito somático do qual muitas pessoas não têm consciência, porque elas imediatamente tentam reprimir, lidar com isso, ou entram em um processo mental de analisar a situação, elas nem percebem. Cientes do que é a resistência ou quando ela começa. Então essa é a primeira parte. Você pode falar sobre a consciência da resistência como um passo fundamental e como um princípio básico nesse processo? Você não vai lidar com algo grande de imediato. Seu filho usa drogas, sua esposa está te deixando. É uma grande reviravolta. Você não conseguirá apenas estar presente. Haverá uma grande reação interna. Você vai se perder, lutar e se debater. Entendo isso. Claro que entendo. Mas se estiver chovendo lá fora e você precisar sair para entregar alguns jornais, você não precisa ficar chateado. Sabe, você não precisa, certo? Mas você vai tender a ficar. Vai haver essa resistência até mesmo com o motorista na sua frente, certo? Aí ele liga a seta bonitinho, né, cara? Essas coisinhas pequenas você pratica ali. E você realmente se preocupa em dizer, se eu vou jogar tênis e bato na rede, vou virar um pouco a mão, certo? E vou melhorar nisso. Vou treinar com um treinador, certo? É isso que você faz ao soltar. Você está treinando com as coisas mais fáceis. É isso que viver em Tether faz com você, certo? E se você fizer isso, vai ficar bom nisso.
Claro, eu não preciso reclamar que está chovendo. Isso é só estupidez. Peguei o hábito de fazer isso, certo? Vou usar afirmações, seja o que for, e deixar para lá. Logo você percebe que melhora da próxima vez. E então, de repente, a distância entre o surgimento da resistência, dessa energia de resistência, e a sua reação a isso vai aumentar. Você percebe, não preciso fazer isso. E agora, de repente, você está em um relacionamento com seu cônjuge, você começa a sentir essa resistência surgindo, certo? E você percebe, isso é por causa do meu dia ruim no trabalho. Isso realmente não tem nada a ver com a conversa que estamos tendo. Eu só preciso desabafar essas coisas. E você vai perceber que tem um momento. No começo é só um momento de consciência que diz: eu não quero fazer isso. Eu não preciso fazer isso. É difícil, né? E você respira fundo, faz todas aquelas coisas de que você fala. Cada vez que você faz isso, você fica melhor nisso. Quanto mais você toca piano, melhor fica. Está me ouvindo? É assim que se faz. Não é. Como eu lido com essas situações terríveis com as quais não sei lidar? Tudo bem. Você começa aprendendo a lidar com as situações simples e quando percebe, você evolui. Bem, e eu acho que esse também é um ponto importante. Da mesma forma que você não pode controlar a chuva, você não pode controlar se está chovendo ou não. Da mesma forma que você não pode controlar isso, você não pode controlar outras pessoas, certo? Então, todas as situações em que tentamos interferir e achamos que podemos resolver. E se a gente, sabe, esconder a bebida, então eles não vão beber. Se colocarmos silicone nos seios, eles vão gostar mais da gente. Sabe, seja lá o que for que estamos tentando controlar, é literalmente a mesma coisa que achar que você pode controlar o tempo. Quando alguém diz, não sei se acredito em Deus, acredito na ciência, respondo, se acha que controla o tempo, você é seu próprio poder superior. Você simplesmente decidiu que é Deus. Se todos nós concordarmos que não podemos controlar o tempo, estamos todos no mesmo nível. E tem que haver algo maior do que nós que está no comando, o que é muito libertador. Eu não preciso mais controlar isso. Não preciso gastar energia tentando impedir a chuva quando já está chovendo. E então, se você voltar àquele pequeno momento da nossa discussão sobre o campo quântico, vamos ver como controlar o campo quântico. Mas você acabou de dizer que é um cientista. Tudo isso é o campo quântico emergindo, certo? Ok, terminei. Exatamente. É por isso que falo sobre o campo quântico com pessoas comuns, não porque quero entendê-lo ou aprendê-lo. Eu queria entender, você realmente acredita que vai chegar até essas ondulações, certo? Que os supercolisores descobriram que estão lá, certo? E que essa é a base de absolutamente tudo o que você está experimentando, tudo, certo? E você vai controlar isso? Ha, 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 ha. E você solta... E você está livre? Nós não podemos controlar isso, mas podemos observar o que potencialmente muda um pouco. Isso é verdade. Eu não quero discutir essas coisas de lei da atração. Minha opinião sobre a lei da atração é esta. Como você escolheu o que deseja atrair? Porque eu conheço o seu trabalho. Um grande ser não quer atrair nada, pois não se importa, entende? Já está em êxtase, tudo é lindo. Mas se você não está bem e quer um carro ou uma casa nova, um novo emprego, certo? Você pode emitir energia para atrair isso. Faça isso, principalmente se ficar deprimido caso não aconteça. Quero que você seja feliz, mas em algum momento reflita, como decidi que precisava disso? E com que frequência você atraiu isso para si e depois percebeu que não precisava disso? É que é algo maior do que simplesmente ter um poder de atração. A questão é, por que você está usando isso? Porque eu não estou bem. Você entende isso? Só estou usando isso porque não estou bem. Acho que, conseguindo o que quero, vou melhorar. E você também, por um tempo. Vamos ver no que dá, certo? Eu adoraria que você lesse meus livros, ouvisse o podcast. Eu tenho um podcast por aí, tipo um podcast solo. Não é como este, são as palestras que eu dou no templo. São lançados às terças e quintas, tudo bem. E se você ouvi-los, o que você vai perceber é: eu posso ser melhor comigo mesmo, eu posso melhorar nisso. Não se trata de conseguir o que você quer, exatamente como Maia disse para Malawi. Não se trata de conseguir o que você quer, certo? É sobre honrar e respeitar o que existe e ficar impressionado pelo simples fato de existir. Eu quero fazer uma pergunta sobre outro termo que está sendo muito usado, mas eu acho que você tem muita clareza sobre isso e gostaríamos de ouvir.
A noção de consciência estar fora do nosso corpo físico, a noção de uma consciência coletiva, uma consciência maior. Já discutimos bastante sobre a tradição dos registros akáshicos e sobre acessá-los, certo? Mas estamos particularmente interessados nisso desde a primeira vez que falamos com você. Conversamos com muitas pessoas que tiveram experiências muito excepcionais com estados alterados de consciência. Algumas foram psicodélicas, outras com pessoas como o físico Thomas Campbell. Foram experiências transcendentes. Conversamos com muitas pessoas com experiências de quase morte profundas e documentadas, onde elas testemunham uma consciência separada do corpo físico. Em termos de como você entende esse eu superior, o eu observador, onde está a consciência? É fácil, por exemplo, dizer: a mente é algo que construímos e está fora do corpo. Como você pode nos ajudar a entender onde está a consciência e o que acontece, digamos, quando morremos? Ela ainda está lá? Fico honrado que você tenha feito essa pergunta, certo? Agora, mas esteja disposto a ouvir. Nós conversamos sobre como a ciência demonstrou que existe esse campo do qual tudo emana, certo? Os bósons são todas as forças que conhecemos e os quarks e os leptons. Tudo simplesmente se encaixa, certo? Então isso é uma camada de um campo, não partículas. É um campo de energia de alguma coisa. Do que é feito? Eu te disse, os grandes mestres não saíram por aí para estudar ciência. Eles foram para cavernas, os antigos rishis, certo? E eles estudaram a consciência. Por quê? Porque eu sou consciente. Quando eu vou estudar a consciência lá fora, eu não vou estudar a consciência lá fora. Só tem coisas lá fora, certo? Eu estou ciente de estar ciente. Eu sou o que sou. Eu vou praticar deixar de lado o objeto da consciência para que eu possa experimentar a fonte da consciência. Ok. E o que eles descobriram foi o seguinte, certo? Que eles são isso, essa consciência. Tudo bem. Então essa é uma forma de ver o campo quântico, certo? A outra é a Bíblia mesmo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, certo? Não é difícil pensar que o Verbo seja o Om, ou Amém, ou uma vibração. No princípio era o Verbo. Qual é o Verbo? Uma vibração vibrando na consciência do universo. Aquele que está consciente do universo criou uma vibração. E esse é o seu campo quântico, aliás. Não espero que eles entendam isso. Tudo bem, certo? Mas essa vibração primordial, no princípio, não havia princípio. É infinita, certo? Mas no início do que você vê como criação, o Big Bang, como quiser chamar, certo? Quando a forma passou a existir, no princípio havia uma vibração. E a palavra estava com Deus. Essa consciência criou essa vibração, e dessa vibração toda a forma emanou, certo? E então a consciência olha para a forma que criou. Então, quando você me pergunta onde está a consciência, é tudo o que existe, é tudo consciência, tudo é feito de consciência. Está olhando? Não existe nada além de consciência, só Deus é real? Ok, essa é a resposta verdadeira, mas isso é muito maior do que você estava perguntando. Ok, mas essa é a resposta verdadeira, certo? Se toda a forma é feita de consciência, o que está experimentando isso? Consciência. Consciência é o que experimenta as coisas, certo? Agora você entende que a consciência é o que criou as coisas. Portanto, é como quando você vai dormir, certo? Você construiu prédios, relacionamentos, criou problemas, brigas, guerras. Tudo isso foi feito a partir de quê? A partir de um único campo da mente. Os budistas chamam de mente, as pessoas chamam de consciência. Eu não me importo, certo? Mas tudo é feito de você, não é? É isso que está acontecendo aqui, certo? Deus criou todo o universo e desceu para brincar dentro de si mesmo, para descer e experimentar isso, certo? Mas então, como é que ele caiu do jardim? Porque ele sabe, eu não quero pegar a maçã, eu quero pegar aquilo, certo? Ele se perdeu. Ele se perdeu no ego. Ele se olhou tanto que começou a se identificar com o que estava olhando, em vez de se identificar com quem está olhando. Ouça isso, certo? Você se identifica com o que está olhando, seus pensamentos, suas emoções, sua forma, certo? Em vez de se identificar com quem está olhando, certo? Quando você desperta, isso não acontece. É engraçado. Como disse, li a Bíblia uma vez e gosto que ela volte. Tudo bem. A história sobre Adão no jardim, esta é só minha versão. Deus caminha pelo jardim.
Deus é tudo e está em todo lugar. Não há nada além de Deus. E ele pergunta: Adão, onde você está? Você sou eu. Somos um. Eu entendo. Quem é você? E Adão disse: Eu estou me escondendo. Uau, isso é bem profundo. Como você se esconde de Deus? Olhe para a forma em vez de recuar para ver quem está olhando para ela. Certo, você se perde, mas o verdadeiro poder, disseram: Onde você está? Estou me escondendo. E Adão se levanta e Deus diz: Uau, o que é essa coisa enrolada na sua cintura? Ele não disse isso, certo? E Adão disse: Eu estava nu. Isso é tão profundo. Todo animal está nu, tudo está nu, certo? Mas o ego se identificou com a forma, tanto que ele usou a palavra eu para falar sobre o que estava olhando. Onde está a consciência? É tudo o que existe. É apenas a dança da consciência. É a consciência olhando para a consciência, experimentando. Cristo disse o quê? Nenhum fio de cabelo da sua cabeça se move sem que Deus saiba. Nenhum pardal cai da árvore, porque Ele é a árvore. Ele é o pardal. Não é como se fosse aquele cara barbudo sentado atrás. Certo? É todo o universo que é a expressão da consciência divina. E nós também somos isso. Mas estamos ocupados olhando para essa coisinha minúscula. Certo ou errado? Sim, uma das minhas citações místicas favoritas que já mencionei aqui é que dizem que se Deus parasse de pensar em nós por um segundo, nós deixaríamos de existir. Que existe uma criação constante acontecendo enquanto estamos aqui. Mas você não respondeu à minha pergunta mais difícil. O que acontece com essa consciência quando morremos? Não existe morte. Não existe morte. Meu Deus, me dá um tempo, certo? Existe apenas a consciência se expressando. O que ocorre com a música quando as notas deixam de ser tocadas? Ela ainda está lá, ainda está. Nada morre, nada jamais nasceu, certo? É só que a gente olha para isso como algo separado, como uma coisa separada, certo? E a gente acha que está separado disso. Portanto, a gente acha que morre. Você acha que seu ego morre, sua mente morre, seu corpo morre, certo? Não existe morte, apenas a consciência mudando sua frequência de vibração. Ok, indo para um nível mais alto. Em certo ponto, você pode até falar sobre isso, né? Porque estamos colocando em palavras que não conseguem responder à pergunta. Você está colocando como se eu fosse separado e eu morresse. Não existe morrer. A Gita fala disso lindamente. Krishna conversa com Arjuna e Arjuna diz que não quer lutar essa batalha, que vai matar pessoas e que não sabe como fazer isso. Você conhece a história, né? Krishna pergunta a Arjuna: o que você está fazendo? Certo, não existe morte. Armas não podem atingir o eu. Está lá atrás observando, certo? Nem as águas o submergem, nem o fogo o queima. É apenas a consciência que é, observando a forma. A consciência não vai a lugar algum. Espero que sim, mas não gosto de falar para onde ela vai. Ela irá para um plano superior. O que isso significa? A Bíblia diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu não entendia isso antes, mas agora entendo. Existem diferentes planos de realidade, certo? Sua alma evolui conscientemente até certo ponto, mas ainda não está pronta para se fundir. Então vai para o céu e outros lugares, certo? Até estar pronta para se unir à consciência divina e tornar-se uma só com Deus. Meu pai e eu somos um só. Alguém já disse isso, não? Acho que já ouvi antes. Olhei para ela e disse: eu e meu pai somos um só. Preciso falar corretamente. Eu e meu pai somos um só. É muito interessante porque com muitas dessas referências antigas, né, ao judaísmo, ao cristianismo, sabe, ao Islã, né? Essas religiões muito antigas, ao budismo, ao hinduísmo, sabe, existe uma conexão mística e espiritual muito, muito forte, perpassando todas elas. E muitos de nós aprendemos práticas religiosas que são muito dogmáticas, são muito baseadas na obediência. É muito baseada em ameaça e medo. E, na verdade, essa não é a intenção original de nenhuma dessas tradições religiosas. É muito significativo poder ouvir. E, sabe, para mim, como alguém que estudou, sabe, textos do Antigo Testamento e esses textos, nós aprendemos sobre o quanto de misticismo está entrelaçado nos nossos textos. Mas é tão prejudicial para tantas pessoas serem ensinadas por meio da manipulação dessas tradições. E é isso que tantos de nós estamos vivendo.
Estamos nos unindo e nos rebelando contra isso, dizendo: isso não é para mim, não sou essa pessoa, não sou religiosa, sou espiritual. Sabe? A religião costumava ser espiritual antes de ser cooptada, me perdoe, pelo patriarcado capitalista. Que bom que você percebe isso. É verdade. E o exemplo máximo realmente é Cristo, né? Você sabia que Cristo era espiritual? O ser espiritual mais elevado que já desceu à Terra. Ele nasceu iluminado, né? Nasceu como o rei dos anjos. Eles dizem isso, mas tem uma pessoa numa cruz em algum lugar. Tudo bem. Não, ele é tudo. Ele é um só com Deus. Uma das minhas coisas favoritas, e não sei como lembro disso de 1970, mas durante a última ceia houve uma discussão entre os discípulos e Jesus. Tudo bem. E em algum momento Jesus disse: eu não estarei mais com vocês. Tudo bem, é isso. E um deles disse: certo, não, eu quero ir com você. Nós queremos ir com você. E ele disse: para onde eu vou chorar. Para onde eu vou, vocês não podem me seguir. Por quê? Ele ainda não chegou lá, meu bem. Você entende? Você ainda se vê como um ser humano com pensamentos, sentimentos e emoções, certo? E onde eu estou, certo, se funde com o universo inteiro. Meu pai e eu somos um só. Você entende porque ele disse: para onde eu vou, você não pode seguir. Mas você pode, você pode. Eu sei que isso é uma referência bem obscura aqui, mas nos livros de Nárnia, certo? É uma alegoria disso, dessa ideia, não é? E é isso que eu vi nos filmes, essa ideia também da dor, de quando você experimenta essa iluminação, quando você experimenta essa elevação. É difícil muitas vezes estar entre as pessoas, mesmo em menor escala. Muitos dizem: o que o Michael Singer faz? Ele deve ficar sozinho o dia todo. Não, ele está envolvido com o mundo. Você tem experiência em negócios e é uma pessoa real. Fico curioso se já trocou um pneu ou o que faz quando falta leite no supermercado. Mas você vive entre as pessoas e nós também podemos, né? Isso não é iluminação para alguém sentado no topo de uma montanha? Essa é a sabedoria que desce da montanha. Tenho uma surpresa para você, já que o tempo está acabando. Não contei para você porque não estou contando para ninguém, mas não queria fazer isso. Disse que não faria, mas escrevi outro livro. Beleza. E ele seria publicado em março. Tudo bem. E o título dele é Sabedoria Sem Amarras, A Hora das Perguntas. Te conhecendo, garanto que vai adorar o livro. Eu não falei sobre isso. A editora está com ele. Vai ser publicado em março, como eu disse. Tem um trecho de 3 parágrafos que eu quero ler especificamente para vocês. E eu nunca fiz isso antes, certo? Quando enviei para a editora, eu disse para eles: só vocês podem ler até a gente conversar sobre isso, certo? Mas eu vou ler isso para vocês. Eles dizem que Deus é amor. Isso é verdade? Posso experimentar isso diretamente? Existem muitos níveis diferentes de amor. O amor que é experimentado como necessidade é uma emoção humana causada pelo bloqueio do coração ao fluxo interno de Shakti. Quando o coração está aberto incondicionalmente, você nunca sentirá falta de amor, pois ele estará sempre cheio, não importa o que aconteça. Um coração tão aberto é difícil para as pessoas alcançarem porque elas armazenaram dores do passado que criam bloqueios ao fluxo de energia interior. Por isso, as pessoas precisam de condições especiais para abrir o coração. Vamos chamar isso de amor humano. Ainda é bonito, especialmente comparado com outras emoções humanas, mas é condicional e pode criar dependências e apego. O amor espiritual é muito diferente. Uma vez que o coração aprende a permanecer aberto, mesmo em circunstâncias difíceis, o fluxo de energia sem obstáculos através do coração alimenta diretamente a alma interior, porque agora você está realizado por dentro. Não é necessário controlar o exterior sempre. Você está plenamente satisfeito, sentindo o fluxo do amor. Com o tempo, você vai querer explorar a fonte dessa energia maravilhosa. A única maneira de explorar a fonte é se entregando a ela. Quando você fizer isso, ficará completamente imerso em um amor, alegria e felicidade avassaladores. Este é o ponto onde o fluxo de Shakti muda de direção. Você começa a sentir um fluxo ascendente tremendo puxando você para além do seu senso de individualidade. Deus parece estar te chamando para casa. É isso que está acontecendo. Os grandes mestres se entregaram completamente.
E a gota de consciência deles se fundiu de volta ao oceano da consciência. Isso é de Cristo. Eu e meu pai somos um. Isso é de Buda, Nirvana. Isso é o fana do sufismo islâmico, a dissolução completa do ego na presença de Deus. Isso é o Bitul Hayesh da Cabala judaica, dissolvendo o ego no nada divino. Isso é iluminação. Esse é o sentido da vida. Lindo. Só vou dizer que estou muito animado com o livro, obrigado por compartilhar isso conosco, e estamos extremamente honrados e muito animados com o livro. Tenho uma seção inteira do Michael Singer na minha biblioteca. E quase todos os seus livros, eu acho, são azuis. O novo também é azul. Bem, Eu não vi a capa. ok. Bem, o resto da seção do Michael Singer é azul, então vamos ver. Seu livro A Alma Livre tem uma vibe um papel muito significativo no motivo pelo qual Mayenne e eu estamos fazendo esse podcast. Então vamos ver o que o próximo traz. Pode ser que renda muitos anos mais deste podcast. Eu quero gerar na fusão. Laia me contou na última entrevista, chorando, quero ir lá, quero viver isso. Claro que sim. Você é uma grande alma e vai viver isso. E quanto mais você se abre e faz o que eu falo. Se você está, você deixa Maio de lado. Você tem que deixar sua carreira de lado e nada além disso. Mas você deixa de lado o que está segurando aí dentro, mantendo tudo junto. E de repente você descobre que não há nada para manter junto. É tudo um só, tudo está unido. Muito obrigada. É realmente uma honra poder falar com você novamente. E estamos muito empolgadas. Mal podemos esperar para ver todas as coisas que virão e, especialmente, o livro. Mal podemos esperar. Então, muito obrigada. Lindo. Que conversa boa. Adoro falar com vocês. Eu me lembro do título, né? O título é Sabedoria Sem Amarras, o Tempo das Perguntas. E como eu disse, Adit, tudo o que fizemos aqui foi fazer perguntas. Tudo bem, muito bom. Aqui está o que eu quero falar sobre este episódio. A noção de compreensão quando sentimos resistência. Porque intelectualmente, o que ele descreveu faz total sentido, certo? Quando entra no processo intelectual de está chovendo, ok, fácil, eu não gosto de chuva. Estou chateado com algo. Mas acho que todos nós estamos funcionando, sabe, a partir de um modelo reativo, certo? Como você e eu já conversamos bastante sobre a diferença entre reação e resposta. Quando estamos reagindo, há uma experiência corporal acontecendo. Normalmente há uma tensão, há uma constrição, pode haver falta de ar, pode haver um aperto, pode haver raiva. Pode haver, à medida que resistimos, à medida que temos resistência, há uma sensação física que sentimos que pode até mesmo preceder o mental. Raiva, irritação ou justificativa para esse sentimento. Acho que a maioria das pessoas passa pela vida sem perceber como a resistência se manifesta em seu corpo. Acho que a maioria das pessoas ou nunca aprendem isso de verdade, sério. Se você tem um dos pais que nasceu entre os anos de 1940 e 1963, eles talvez nunca aprendam isso. E tudo bem, eles estão na própria jornada deles. Muitas pessoas, antes de tudo, não sabem como se conectar com o próprio corpo. Já comentamos que às vezes nem percebo quando meus pés estão quentes, né? Então, esse é um exemplo. Ou você acha que não percebo quando a água está quente demais. Só fico no modo sobrevivência, tipo, preciso me limpar. Mas, além disso, eu acho que mesmo antes de entrarmos na parte somática, eu não acho que a maioria das pessoas, são treinadas para entender isso. Qualquer emoção forte, positiva ou negativa vai passar por você normalmente em alguns minutos. Ou seja, se não for perpetuada, ela vai passar por você. Existe um aumento químico que acontece. E é mais fácil pensar nisso com emoções negativas. Mas todas essas coisas vão passar por você. Então, o motivo pelo qual às vezes sentimos vontade de descontar com palavras, com os punhos ou jogando alguma coisa é porque estamos recebendo uma onda enorme. E você pode chamar isso de vergonha, você pode chamar isso de raiva.
Na verdade, é uma onda enorme de várias substâncias químicas que são feitos para te fazer lutar. Isso quase sempre é resistência. Então, quando alguém diz algo que fere seus sentimentos, isso também desperta resistência em nós. Não significa que você não deva se defender. Não significa que você tenha que acreditar neles, mas significa que as emoções estão vindo à tona, certo? Sal só arde quando há uma ferida. Se algo é ativado em você, é porque há algo que ainda não foi resolvido, certo? E eu acho que é isso que o Michael está tentando comunicar com tudo isso. A ideia não é que se alguém te insultar, você diga que legal, obrigada. A ideia é dizer que eles têm uma perspectiva que vem de toda a visão de mundo deles. Não preciso levar isso para o pessoal, pois tenho um forte senso de quem sou. O quê? Como assim? Como seria isso? Com certeza. E eu quero voltar alguns passos antes disso. Isso é quando alguém te insulta. Na maioria das vezes, você nem percebe que foi insultado. Você pode simplesmente revidar ou se fechar. Você tem uma reação imediata em vez de uma resposta. Certo, e é sobre isso que falamos no livro Conversas Difíceis. Tem o que aconteceu, tem o que achamos que aconteceu, e então tem o que realmente é ativado. Então, se eu disser pra você, sabe, você se atrasou e eu estou muito irritada com você por causa disso. Então, tem o fato de que você disse que estaria em algum lugar e não estava. Aí você diz, ela está magoada e agora eu me sinto atacada. Mas o que realmente está acontecendo provavelmente é algo que você mesma programou ou que foi programado em você. Eu não sou confiável. Então, quando eu digo que você não apareceu na hora, o que você ouve é, você não é confiável. Você não é digna, merecedora de amor ou importante, mas na verdade eu só esperava que você estivesse lá em certo horário e fiquei decepcionado por você não estar lá. Todos agimos assim, certo? Qual é a frase daquela camiseta? Tipo, e se você não souber o que está acontecendo na vida de alguém? Todos nós estamos agindo assim, talvez com exceção de Michael Singer. Todos nós estamos nesse nível. E é esse terceiro nível que pode ser curado, que pode ser trabalhado. Quando ele pede para fazer o trabalho, você não desperta magicamente em contato com a consciência divina. É preciso esforço. Esse nível se torna menos vulnerável e fica menos assustador. Assim, se alguém diz, eu esperava que você estivesse lá na hora, você não entende. Não sou digno, não sou amada, vou revidar. E aqui está, porque me atrasei, certo? Você ouve, entendo que foi decepcionante. Eis o que farei para evitar que se repita. Deve ter sido bem desafiador para você. Com certeza. Tudo o que você está dizendo, eu concordo mais de 100%. É isso que as pessoas dizem antes de discordar de alguma coisa. Eu só acho que existem alguns níveis e camadas nisso antes mesmo de chegarmos lá. Porque o que você descreveu é algo muito... um processo cognitivo complicado. O que foi dito, como eu vejo isso? E eu aprendi muito nas nossas conversas sobre descobrir o que eu realmente achava que aquilo significava, como aquela terceira camada. Se você conseguir gastar seu tempo destrinchando essa terceira camada, vai aprender muito sobre a programação e os espinhos que você carrega por dentro. Certo? Como Michael Singer disse na nossa primeira conversa, desta vez ele usou o termo lixo. Na primeira vez ele falou sobre espinhos e que todos nós temos esses espinhos e fazemos de tudo para evitar que alguém toque neles, porque isso ativa o espinho. Então, muito desse terceiro nível de conversa, o que achamos que as pessoas estão dizendo, na verdade está tocando nos espinhos que temos, que carregamos desde que crescemos, nossas inseguranças. Sim, quero dizer, é como na psicologia. São nossos princípios organizadores, aquilo com que meio que fomos programados. Mas eu não estava tentando negar o componente somático. Acho que muita gente também não está conectada com isso. Vamos destrinchar isso, pois conforme você começa a ser mais consciente disso, você pode acalmá-lo mais rápido. Você nem precisa entrar nesse negócio de essa pessoa disse isso, aquela outra coisa, porque isso gasta muita energia e pode levar algum tempo. E as pessoas podem não conseguir mergulhar e ter clareza sobre o que acham que ouviram. Pois é. E o fato é que tentar entender alguma coisa, né? Que não é um slogan, como a gente diz. Tentar entender alguma coisa quando você está em um estado ativado, agitado, é a principal maneira de não conseguir entender. O que você acha que vão te dizer para fazer? É por isso que estamos te dizendo para aprender a respirar. É por isso que estamos tentando te ensinar como estimular o seu nervo vago.
Essas são as coisas que, fisiologicamente, nos deixam em estado de disponibilidade emocional e psicológica. É aqui que eu queria chegar e acho que ele pulou essa parte do processo de como você chega lá. Se você é alguém que está começando a dizer, deixe-me me recompor, deixe-me parar esse ciclo ao qual todos nós somos viciados, certo? Tenho as 3 principais coisas para fazer. As 3 principais coisas para fazer quando você começa a perceber que está sentindo resistência ou quando entra em ativação. Maim, fale os 3 principais e vou ver como eles combinam com os meus. Ok. Então, meus 3 principais, a ferramenta mais poderosa que me ensinaram, uma das ferramentas mais poderosas que me ensinaram como adulta, é pausar. Pausar. Isso mesmo. Ding, ding, ding. Não abra a boca, não abra a boca, não abra. Você vai querer. Você vai querer porque vai querer dizer todas as coisas que aquela pessoa fez de errado. Correto. Uma das siglas que você pode usar para pausar, adiar a ação até que você sabe a serenidade aconteça. Zeus. E se a instrução fosse toda vez que você se sentir, sabe, agitada, magoada, assustada, chateada ou confusa? E se a primeira coisa que você fizesse fosse simplesmente pausar? Não peça mais informações. Não procure mais informações. Não peça desculpas. Não se humilhe. Não fique na defensiva. Apenas pause. Esse é o meu primeiro conselho. Valéria disse, eu esperaria para sempre. Só vai me encontrar no meu leito de morte. Então, depois que você faz essa pausa, a segunda coisa que eu recomendo é se conectar com a sua respiração. E você pode pensar, isso é ridículo, meu coração está batendo tão rápido, eu não consigo respirar, eu só quero gritar. Este é o momento de ativar o seu sistema nervoso parasimpático. É para isso que ele existe. Seu corpo tem um mecanismo embutido para se acalmar. E eu não quero dizer, tipo, se acalme. Quero dizer, o corpo tem um sistema embutido para tirar o sangue das partes de você que querem correr, chutar e gritar. E colocá-lo nas partes de você que precisam ficar quietas. E você sabe, para descansar. E para usar a respiração. Agora, Jonathan pode ter mais insights sobre isso. Eu diria que a principal coisa a se fazer é respirar com a barriga. Se, após pausar, você precisa fazer algo, respire com a barriga. Quando estamos agitados, respiramos mais alto e não recebemos oxigênio suficiente. Você não está liberando todo o oxigênio que precisa para respirar com a barriga. Finja que está enchendo um balão dentro da sua barriga. Faça isso, não sei. Vou dizer 10 vezes quando estiver realmente agitada. Às vezes você percebe, até mesmo em 3, que o seu nervo vago começa a pensar: ela precisa se acalmar. Se você respira assim, não está em perigo e seu corpo sabe. Essa respiração significa desacelerar o seu coração, a sua pressão arterial diminui, você para de sentir formigamento e de tremer. Esse é o número 2, respiração. Muito bom. Também postamos um vídeo no Instagram sobre outra respiração, acho que foi quando fomos ao estúdio do TikTok. Fizemos um tour e por algum motivo gravamos um vídeo sobre respiração. Foi aquela respiração de dupla inspiração, onde você faz uma inspiração bem profunda, acha que terminou, e então dá mais uma puxada extra, e uma expiração longa, e isso também já foi mostrado que ajuda a acalmar. Eu tenho outra além da respiração, mas continue. Meu número 3 seria, e também só quero fazer uma menção. Escrevi um artigo no Substack chamado Do Caos à Calma, como reiniciar seu sistema nervoso, onde aprofundo alguns desses temas. Mas neste momento, meu número 3 seria perceber. Então, uma vez que você começa a respirar e seu corpo começa a entrar em um estado menos agitado, e também eu só quero dizer que isso não é conveniente. O mais conveniente quando alguém te irrita é falar na hora. O mais conveniente quando alguém pergunta, podemos ter exclusividade? Seria dizer, sim, essa é a opção mais conveniente. Mas quando surgem emoções fortes e você faz uma pausa, já não é mais conveniente. Então talvez você também queira aprender algumas ferramentas para poder dizer, eu preciso de um tempo para pensar sobre isso. Eu te dou uma resposta depois. Número 3 é perceber. Então a próxima ferramenta que você recebeu é a capacidade de perceber o que está acontecendo no seu corpo.
Você pode pensar, não sei, talvez esse não seja o problema. Todos nós temos essa capacidade e, fisiologicamente, quando nos concentramos apenas em perceber, sem tentar mudar, sem tentar nomear, apenas percebendo as sensações. No seu corpo, isso faz com que seu cérebro passe de uma fase ativa, de fazer, para uma fase de observação, que é mais restauradora. Isso permite que seu sistema imunológico entre em ação, permite que todas essas capacidades de que você precisa para realmente responder às coisas sejam ativadas. Ativa tudo isso. Então, perceber seria literalmente algo como normalmente você fecharia os olhos, aí você está respirando e começaria a perceber. Você sente seus pés no chão? Você sente o bumbum no assento e, se estiver sentada, percebe mais alguma sensação no corpo? O objetivo não é nomear e dizer, tipo, isso dói, mas perceber. O que está doendo? Ah, sinto tensão no posterior da coxa. Às vezes ele incomoda, né? Você só percebe essas coisas. Isso vai incentivar seu sistema nervoso a relaxar. Talvez você pense, não tenho tempo para fazer isso sempre que algo me incomoda. Muita coisa disso se torna muito mais rápida, muito mais intuitiva, e você consegue acessar isso muito mais facilmente com a palavra favorita de todo mundo: prática. Isso não é algo que você faz uma vez e pronto. Não adianta tentar uma vez e desistir dizendo que não funcionou, como quem tentou ler aos 4 anos, disse que não funcionou e concluiu que não conseguia. Isso é um músculo que precisa ser exercitado. Quanto mais você pratica, mais esse tipo de vocabulário fica na sua cabeça e isso ocorre mais rápido. E você vai conseguir fazer isso, vai conseguir fazer rápido. Eu já vi Jonathan fazer isso quando ele está realmente, sabe, chateado ou intenso com alguma coisa e ele consegue simplesmente se acalmar. E geralmente leva para ele cerca de 10 segundos, 15 segundos. Eu ainda preciso de mais tempo porque não tenho tanta prática nisso. Às vezes preciso de 10 minutos. Eu preciso dizer, vou dar uma caminhada e pensar sobre isso. Ou não estou feliz com o que está acontecendo no meu corpo agora. Vou fazer uma pausa e já volto. E se alguém for fazer isso, não incentive essa pessoa a continuar qualquer conversa que esteja acontecendo. Eles dirão, ainda não terminamos, vamos resolver. Mas você decide sobre seu corpo e onde ele está. Diga, entendo que você quer conversar e que o assunto não terminou. Prefiro voltar a ele quando eu estiver mais preparada. Isso é uma mensagem em primeira pessoa. Essa é uma ótima frase. Vou acrescentar mais uma coisa aqui que é: se você ainda precisar de ajuda depois de tudo isso, pulando e com os braços soltos, tipo literalmente sacudindo nossos corpos como um animal se sacode para tirar algo do corpo, parece ridículo. Muitas pessoas ficam constrangidas. Braços soltos são literalmente braços que você deixa totalmente relaxados. Você não segura eles de jeito nenhum. Você deixa eles caírem ao lado do corpo e então começa a sacudir seu tronco e corpo e seus braços ficam balançando para todo lado. Ah, pular também. E depois pule também com as 2 pernas se conseguir. Sim, isso é algo que fazemos no Kundalini. Esse é um dos movimentos, ele dissipa a energia, move ela do centro do corpo para fora. Essa é meio que a ideia. E sim, é uma das coisas que observamos em animais que, na maioria das vezes, não desenvolvem TPT. Animais, quando estão assustados, ou se você já viu um cervo sendo perseguido, ou qualquer presa sendo perseguida por um predador, quando estão seguros, fazem um movimento estranho, como tremer, que serve para liberar energia. Às vezes, também trememos quando estamos assustadas. Também é uma forma de, nós achamos, tentar liberar um pouco dessa energia. Arte fará isso se estiver no parque para cachorros ou encontrar outro cachorro. E, alguma coisa, um cachorro vai, sabe, assustar ele ou avançar nele. E se algum cachorro ficar agressivo, ele vai, se afastar da situação. E aí acontece uma baita sacudida. Alguém da equipe pergunta, isso ocorre após o parto? Então, tremores, esse tremor e calafrio não são surpreendentes ou incomuns. Depois do parto é muito, você sabe, é um trauma muito grande. Para o corpo, mas também não quero necessariamente chamar de trauma. É um grande choque para o organismo. E esse processo envolve muitos hormônios, então também há muito disso que pode acontecer durante o trabalho de parto e também após o nascimento. Outro método, se você não sente que pode pular com segurança, seu corpo simplesmente, está fora de prática. Se não sentir, os braços podem funcionar para você. Apenas sacudir as mãos pode ser um começo.
E se você não quiser pular, pode ficar sentado ou em pé, e apenas fique na ponta dos pés e deixe os calcanhares caírem com bastante peso. Então, mesmo agora, eu posso fazer isso. Apenas sentado, levantando meu calcanhar e deixando-o cair. Durante uma conversa ao vivo exclusiva para a comunidade Breaker no Substack, eu dei uma opinião polêmica e quero revisitar essa opinião à luz dessa conversa sobre processar traumas e a ideia de soltar, certo? Então, acabamos de falar sobre a ideia de começar a perceber a sensação assim que ela começa a surgir, se, ao sentir resistência, algumas estratégias para acalmar o sistema. Mas, você sabe, tipo, como tantas pessoas estão em um estado onde carregam algo que está atrapalhando a vida delas de uma forma que tem algum prejuízo significativo? Seja humor, energia, medo, incapacidade de formar relacionamentos, que está afetando o sono. Discutimos todas as estratégias que conhecemos, procurar um terapeuta, processamento emocional, EMDR, medicações, tudo isso, mas você, do ponto de vista de Michael, ele diz, deixe pra lá. Como você começaria até mesmo a conversar com alguém que é no caminho de lidar com traumas, avaliar isso de todos os ângulos e conciliar isso com simplesmente deixar ir, praticar deixar ir e mudar sua perspectiva? Agora vou expor o que considerei minha opinião polêmica. Então, eu acho que parte disso é a diferença do que Michael falou sobre se render ser um processo interno versus ainda confrontar o mundo externo. Então, eu acho que tem dois fatores acontecendo aqui. Eu acho que quando falamos sobre deixar o mundo acontecer e não ter resistência a isso, acho que isso se aplica, sabe, às interações. Quando se trata do nosso próprio trabalho pessoal, existe, claro, um aspecto de aceitação que é necessário. Autocompaixão e, em muitos casos, compaixão por quem nos feriu, o que é um processo muito complicado e que deve ser feito com a ajuda, eu diria, de um terapeuta clínico licenciado ou de um profissional especializado em traumas. Mas eu acho que a ideia é que, para muitos de nós, a resistência que temos no mundo exterior é por causa das feridas que carregamos em nosso mundo interior. E por isso nós não podemos ignorar isso. Há trabalho a ser feito, processamento, cura, trabalho com traumas, corte de laços, medicação, seja o que for. Uma vez que esse lixo ou esses espinhos, né, sejam resolvidos um pouco mais, aí temos a capacidade de soltar ainda mais. Porque o nosso mundo interior não tem todos esses pontos de resistência pessoal. Assim, quando encontramos isso no mundo exterior, estamos mais livres para levar quem somos por inteiro até para situações difíceis. Gosto disso. Conforme processamos, conseguimos desapegar com mais facilidade. Às vezes, há tanta sobrecarga no sistema que ficamos tensos, nos agarrando, reagindo e talvez presos em um ciclo de reatividade, mas começar a perceber e ter mais controle sobre nossa autorregulação, temos a capacidade de começar a perceber. Outra coisa, sabe, minha opinião polêmica foi: e se simplesmente ter mais experiências positivas acumuladas? Seja como você definir o que é positivo, coisas de que você gosta, apreço pelas coisas que você já tem. Ter mais momentos de admiração, como falamos, e o desafio que propusemos para a comunidade começar a perceber esses momentos e compartilhá-los uns com os outros. Ter apreciação, ter mais experiências de amor começa a aumentar nossa capacidade de se apegar, porque estamos começando a fazer a balança pender. É lindo. E eu acho que isso realmente também é a ideia de que é assim mesmo. Estamos mudando o equilíbrio e, sei lá, colocando as chances a nosso favor, né? Para funcionamento e reação mais eficientes. E isso também gera impulso, né? Sabemos que o impulso nos move adiante. Se estamos em um estado onde estamos atacando o tempo todo, então temos mais tendência a continuar nesse estado, enquanto, à medida que praticamos nos acalmar, isso começa a nos condicionar. A gente começa a perceber que, quando eu começo a sentir isso, essas são as atividades que eu faço. E isso se torna algo natural. Me sinto muito sortuda por termos conversado novamente com Michael Singer. Sim, teve muita coisa nova aqui e ótimos lembretes. E estou em um lugar bem diferente de quando falamos com ele pela primeira vez.
Então, eu especialmente apreciei, não sei, ouvir um pouco da conversa especialmente sobre consciência e divindade, realmente com um novo olhar. Então, estou realmente, realmente empolgada por termos conseguido falar com ele novamente. Sim, é um prazer, fiquei muito animado. Acho que para a comunidade Breaker no Substack, eu adoraria que você mergulhasse um pouco na ciência e no misticismo de como nós não enxergamos com os olhos, como existe uma ciência que explica a natureza fundamental da consciência e o fato de que todos os partículas, átomos, nêutrons estão realmente apenas se formando e brincando para criar formas. Ele mencionou o tema de forma interessante, mas disse não ser especialista. Talvez você possa falar sobre neurociência no Substack para nós. Eu adoraria fazer isso. Quero dizer, ele fez um trabalho muito bom, mas eu adoraria falar mais também sobre o que realmente significa dizer que o que estamos vendo, na verdade, não é a realidade. Eu adoraria entrar nesse assunto também. Então vamos fazer isso lá no Substack. Esperamos que as pessoas nos acompanhem por lá. E do nosso breakdown para o que esperamos que você nunca tenha, a gente se vê na próxima. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two on fiction, and now she's gonna break down. It's a breakdown. She's gonna break it down. Você se lembra da história do que aconteceu quando eu entrei em um carro que não era meu? O quê? Eu fui na época em que a gente ainda ia ao consultório para fazer terapia, antes de tudo ser pelo Zoom. Minha terapeuta tinha um consultório na esquina da Saltelli com a Santa Mônica. É um cruzamento ótimo em Los Angeles. Há uma área japonesa na cidade com ótimos restaurantes e sushi delicioso. É um lugar incrível e, coincidentemente, era onde ficava o consultório dela. Acho que já contei essa história antes, mas vou contar de novo porque é muito doida. Participei de quase todos os episódios, só perdi 3 ou 4. Essa história nunca foi contada. Então eu saio da terapia. Fiz as coisas que costumo fazer na terapia. Estou conversando e vou entrar no meu carro. E nessa época eu tinha, eu tinha um Audi. Era um A4, então é um carro que muita gente tem, mas enfim. Então eu vou entrar no meu carro. Eu entro no meu carro, sabe? Eu destranco ele, né? Essa é uma parte importante da história. Eu destranco. Eu entro no meu carro. Eu me sento. E a primeira coisa que eu percebo é que, não... algo cheira diferente. Não era um cheiro ruim, mas eu pensei, esse é um cheiro estranho. Não estou acostumada com esse cheiro. Depois, olho para baixo e vejo um livro no banco do passageiro. E não importa qual era o livro. É um livro que eu conheço, mas não consigo lembrar qual era neste momento. E a primeira coisa que pensei foi, quem colocou esse livro no meu carro? A segunda coisa que pensei foi, será que alguém arrombou meu carro e deixou um livro no banco do passageiro porque eu deveria ler esse livro? E a terceira coisa que pensei foi, esse carro definitivamente não é o meu. Eu tinha entrado em outro Audi que estava estacionado bem ao lado de onde o meu Audi estava estacionado. O cheiro que senti era de outra pessoa, dona daquele carro. Assim que entrei no carro, meu inconsciente já percebeu. Esse não é o seu carro, não tem o seu cheiro, não são as suas coisas. Mas foi esse o tempo que levou para o meu cérebro perceber. Ninguém invadiu seu carro e deixou um livro. Esse carro é de outra pessoa. E aí eu fiquei realmente apavorada, porque a próxima coisa que pensei foi, vou ser presa por estar sentada no carro de outra pessoa. As coisas que pensei, você acha que saberia lidar, pensaria, não é meu carro, não entro. Mas não foi assim. Já sentada, coloquei o cinto e me preparei para ligar o carro. Então eu entrei em pânico porque pensei, vou ser presa. E pensei, vou ficar na prisão e ninguém vai pagar minha fiança. Foi aí que minha cabeça foi parar. Eu saí correndo daquele carro. E então percebi que meu carro estava bem ao lado. Aí eu destravei ele. Provavelmente já estava destrancado. Então, aparentemente, isso estava acontecendo porque alguns sensores conseguiam abrir mais de um carro. Entrei em um portal diferente. E se eu pegasse a chave da minha casa, poderia ser esposa de outra pessoa, ter outros filhos, bastava entrar na casa deles. Talvez eu coma carne. Sabe, agora que você contou essa história, acho que você já contou antes. Não lembro em qual episódio, porque eu também contei a história de como, quando estávamos, na segunda série, tínhamos um controle de garagem que abria a garagem do outro lado da rua de onde saíamos da escola.
Eu andava por toda Toronto e ficava pensando, pra onde mais posso ir? Em que eu posso me meter? Tipo, pra onde vou agora? Bem, nós éramos crianças terríveis e um dia estávamos saindo da entrada da garagem e esperando para virar à esquerda. Então aconteceu assim. A pessoa da casa saiu da casa e da garagem, eles tinham aberto a garagem e depois saíram da casa. Aí nós fechamos a garagem e eles ficaram olhando para a garagem. Eles ficaram tipo, o quê? Você poderia ter fechado a... E aí eles voltam para dentro da casa, abrem a garagem e então nós fechamos a... Ah, não, isso viraria meu trabalho em tempo integral. Eu diria, mãe, não posso ir para o segundo ano. Preciso ficar aqui fazendo isso o dia todo. Se você ouviu isso, ouve a gente há muito tempo e sabe de qual episódio é, marque a gente. Talvez ganhe um prêmio, um boné do MBB.